Tu vai do Vai e Volta? Não, a gente vai de entrevistinha do Caco. Salve, rapaziada do YouTube também. Mas já, porra, aqui tem tudo que interessa, não? O resto não importa. Fala pessoal, ligado no Mais Esportes, tudo bem? Butcher aqui, editor-chefe do Mais Esportes. Estamos aqui para uma entrevista num momento super delicado, né, do competitivo. A gente teve muitas mudanças anunciadas para o competitivo em 2025, novidades sobre CBLOL, LCS, LLN e muito mais que vocês podem conferir tudo nas notícias que a gente publicou desde Então, terça-feira guys, ó, a no portal gente do Mais vai assistir essa entrevista aqui. A gente vê o vlog da Cage. Esportes. A gente está Não vai recebendo trabalhar. aqui o Caco, que é o head de League of Legends de esportes para as Américas. Caco, obrigado pelo seu tempo, cara. Bem-vindo aqui ao Mais Esportes. Obrigado a você, Butch. Obrigado por me receber. E antes de começar, eu queria mandar uma mensagem para a comunidade brasileira. Como você falou, a gente na terça-feira anunciou Só uma fechar a série cortina, guys, mas eu de tô ouvindo o que mudanças eles para estão a falando. temporada 2025 e eu reconheço que nós não comunicamos da melhor forma. A gente deveria ter feito uma coisa mais estruturada, mais explicativa, e ficou um monte de informação que não necessariamente ficou de claro entendimento. Então, a gente reconhece que essa comunicação não foi feita da melhor forma. Passamos esses últimos 2 dias ouvindo, entendendo o que eram os principais pontos de dúvida e captando esse feedback. Então, estar aqui com você, poder tocar as principais questões, poder dar mais visibilidade de por que a gente tomou algumas decisões e qual é o contexto que levam alguns modelos e algumas soluções que a Riot precisou tomar, é muito importante. E quero muito deixar clara essa porta aberta para que a gente possa deixar cada vez mais claro para a comunidade o que está acontecendo, por que aconteceu e o que mais a gente pode esperar para o futuro. Então, obrigado. Maravilha, Caco. Cara, a gente se conhece há um bom tempo, né? Foi 2017 que você entrou na Riot? 16. 16, caraca. 16, então você entrou na Riot e eu queria começar, né, falando um pouquinho sobre essa jornada, porque né, você entrou em 2016, lembra, na equipe de Publishing, depois passou para esportes, né? E em agosto, né, de 2023 foi anunciado que você passaria para diretor de esportes da Riot Games Brasil para head de esportes de League of Legends para as Américas, né? E conforme foi apontado até né, na terça-feira pelo jornalista do GE, o Gabriel Oliveira, num post relacionado à sua mudança, você tinha respondido que né, CBLOL para sempre, uma resposta meio que fazia referência a uma potencial fusão entre regiões, né, incluindo ali o Brasil. É algo que hoje em dia a gente entende que se transformou né, numa realidade, apesar de ter um formato diferente do que foi citado no tweet de resposta ali para você. Enfim, o Hobbs perguntou por que um brasileiro foi escolhido para ser o geral de tudo. É uma tendência que tá acontecendo há alguns anos já, que é a Riot Brasil, ela meio que tá exportando talento. O Brasil já sangra talentos não de jogo, de negócios mesmo. E já faz alguns anos que muita gente da Riot sai do Brasil para ir pro LA porque faz um trabalho muito bom. Então, de uma certa forma, o Brasil exporta bons profissionais. O Brasil cria bons profissionais e quando eles fazem bem, eles vão pro NA. E aí a gente recicla, traz novos e aí eles pegam pro NA. E já tá nesse processo aí a Riot há muitos anos. Então, a Riot Brasil é realmente acima da média em relação à própria, acho que a própria matriz aí, dá pra se dizer. Cara, o que mudou de lá para cá para essa decisão ter sido tomada pela Riot Games? Certo. Cara, há muitos anos, inclusive desde antes de 2023, a gente já vem discutindo muito internamente com os times a questão da sustentabilidade financeira. E essa é uma palavra que a gente vem falando há muito tempo, mas é muito bom dar sempre o recorte certo para ela, que é a gente precisa garantir que os times que estão participando de todas as ligas do mundo inteiro conseguem ter o retorno financeiro dos investimentos que eles fazem. Porque eles precisam continuar investindo em jogadores, pagando salários corretos para que os jogadores fiquem nos times e se desenvolvam, em staff, em renovação de talentos. E a gente já viu, ao longo desses anos, não só no CBLOL, como em outras regiões e outros esportes, o que acontece com organizações que vão perdendo a capacidade de investir no cenário. Isso não cresce o esporte e, eventualmente, é péssimo para o próprio investidor. Então, ao longo dos anos, a gente vem tomando várias medidas para tentar gerar mais fluxo de caixa, gerar mais estabilidade financeira para os times. A própria movimentação da franquia, que no CBLOL ela virou em 2021, em outras regiões um pouco antes,
ela vem desse sentido, de dar essa previsibilidade não só financeira, como os times poderem investir a longo prazo, não só a curto prazo. A gente esticou prazos de pagamento das taxas de entrada. A gente cria franquia para os times investirem em longo prazo. 4 anos. Ah, tu tava investindo para daqui uns 3 anos? Foi mal, você tá fora. Nas franquias, acelerou os pagamentos das receitas das ligas em meses para que a gente pudesse adiantar fluxo de caixa. Então, até 2022, 2023, já vinham acontecendo várias medidas que tinham essa ideia de dar essa estabilidade financeira para os times. E nesse momento, a gente vinha lutando com todas as possibilidades que a gente tinha para não ter grandes outros movimentos no cenário global que fossem necessários. Mas a gente realmente identificou, nos últimos meses, que um movimento maior seria necessário. A gente precisaria realmente não só rever a forma como a gente gera receita, que é essa mudança de passar a trabalhar com a receita vinda de conteúdo digital, que é o negócio principal da Riot, é aquilo que a gente tem mais solidez para gerar futuro, como também a própria quantidade de times parceiros que a gente pode suportar. Então, durante muito tempo, a gente tentou minimizar ao máximo mexer em sistemas regionais que estivessem tendo muito sucesso e muito crescimento. Mas, ao longo desses anos, a gente viu que algumas regiões passaram por transformações. A Turquia, o Japão, a Oceania, algumas regiões que tinham um potencial mais moderado de crescimento, ou que não tinham uma capacidade de gerar esse potencial de crescimento, elas passaram por essas transformações antes. Realmente, quando chegou numa situação em que a gente, para garantir de fato o investimento que precisa, antes que a gente chegue numa situação muito mais delicada que comprometa o futuro, a gente precisa fazer uma mudança mais estrutural. Então, essa que foi a mudança. Ainda assim, quando a gente fez o desenho do novo modelo, e talvez a gente possa entrar um pouco mais de detalhe para frente, entender o momento do CBLOL e a importância do CBLOL, não só para o Brasil, mas para o mundo, e o crescimento que o CBLOL teve, foi fundamental para a gente colocar ele em par de igualdade com a América do Norte no desenho da conferência. Então, de todos os modelos possíveis para a gente atingir o objetivo global de consolidação e de redução de times para que os times parceiros tenham mais retorno, teve um destaque especial para como a gente faria a região do Brasil em função do crescimento que ela teve, que é bem diferente de qualquer outra região que está sendo adaptada agora. Quando a gente fala sobre essa... Você falou nos últimos meses, a gente entendeu e tentou, né, desenhar, entendendo como é que ia ser o sistema. Então, dá para afirmar que em agosto de 2023, quando você se posicionou naquele tweet, e até mesmo como o Igor Correa, né, que é o responsável por esportes no Brasil atualmente, no início do ano 19 de janeiro, ele participou de uma conversa também, entrevista para o GE, no que ele falou que o Brasil está tratado como uma liga major de forma geral, que o CBLOL não correria risco de ser integrado. Isso foi em janeiro desse ano. Então a gente está falando que foi a partir já do início do primeiro split que essa conversa começou a acontecer? Essas conversas, como eu te falei, elas são contínuas e a gente vai avaliando as diferentes necessidades de soluções ao longo do tempo. Nos últimos 6 meses, a gente começou a tratar soluções um pouco mais estruturais no cenário, para a gente poder ter resultados mais significativos também. Porque se a gente consegue, por exemplo, com essa grande mexida de onde vem a receita, ela vem do patrocínio local ou ela vem da receita global? Isso é uma grande mexida para a gente. E essa mexida, ela pavimenta um futuro muito mais seguro de longo prazo. Então, existem as medidas que a gente conseguiu tomar de curto prazo, mas as medidas de longo prazo, as medidas mais profundas, elas vinham sendo pensadas antes, mas elas começaram a ser transformadas em soluções mais recentemente. A gente tentou até o momento... a gente sempre tentou causar o mínimo possível de impacto nas regiões com maior crescimento e maior potencial. E quando a gente precisou fazer algum tipo de alteração, a gente buscou ao máximo preservar aquilo que faria essa região continuar crescendo, que é manter a operação local, manter uma predominância de representação daquela região, manter as vagas de acesso aos sistemas globais, ao MSI e ao Worlds, na região. Então, quando necessário fazer uma alteração para que aquela própria região garanta o seu futuro, para que ela também não fique cada vez mais estrangulada em receita. De novo, a gente já viu times do CBLOL passarem por questões financeiras que estrangulam, né, a capacidade deles investirem. Quando a gente faz uma mexida dessas, a gente ainda quer que o Brasil tenha o espaço dele garantido. Então, a gente quer que ele continue sendo ele continua sendo Tier 1, na mesma igualdade que a América do Norte, porque tem slots garantidos, está jogando em pau de igualdade. Ah, ele falou isso. Ele falou isso.
Eu achei que ele pelo menos não ia admitir essa parte, mas ele admitiu, velho. Quer dizer, ele não admitiu, ele mentiu, né? Ele mentiu, velho. Em que par de igualdade existe, cara? Pelo amor de Deus. A gente perdeu a nossa vaga garantida no Play do Worlds, certo? Existe um mundo que não vai nenhum time pro Worlds pra disputar contra uma região. Rapaziada, eu sei o valor que alguns jogadores da LCS ganham, tá? E eu vou falar pra vocês um negócio. Ouçam bem, um jogador da LCS paga a operação de todos os times o ano todo. Um jogador da LCS. Que isonomia existe entre as duas regiões competirem em vagas? Me diz. Não tem como competir, cara. Que tipo de isonomia é essa? Ah, a gente vai disputar, o CBLOL vai disputar com a LCS. Tá, então peraí, então tá, o CBLOL, ele vai pegar uma graninha da LCS? Pra pelo menos a gente ter a chance mínima ou não? Não. Então tu tá falando que LCS e CBLOL vão disputar a mesma vaga, com os caras ganhando, literalmente, um jogador pagando a operação da nossa região inteira e ainda facilitando para que eles peguem os nossos jogadores, dando slot de graça para eles. Que isonomia existe nisso? Me diz, cadê? Queria dar mais dinheiro. Tipo assim, não vem com o discursinho de que é pra salvar o CBLOL. Se fosse pra apenas salvar o CBLOL, ia lá, tirava 2 times, aumentava o fluxo de dinheiro de alguma forma, dava um jeito. Mas em momento algum é pra ajudar o CBLOL, nos colocar pra disputar a LCS, quando a gente não tem 1% do dinheiro deles e a gente não vai encostar em nada do dinheiro que eles ganham. Nada. Então, não tem isonomia. Não tem isonomia. Aí a gente ainda vai disputar as mesmas vagas. A real é o seguinte, se esses caras perder pra nós, vocês são horrorosos. Não tá jogando em Tier 2. Então, sim, a ideia era preservar para o Brasil o espaço. Cara, pra mim, eles tinham que ter pelo menos, como se diz, a coragem de admitir que estão sacrificando 4 times do CBLOL e provavelmente nossos melhores jogadores pra ver se a LCS consegue andar. Mas porra, velho, é difícil acreditar que realmente tem qualquer bem interesse do CBLOL nesse pensamento. Não tem como, cara. Existem maneiras de fazer algo assim funcionar? Sim, mas a gente precisa de alguma isonomia. A gente precisa de alguma forma de isonomia, velho. Eles querem nossos viewers? Então tá. Então nos dá uma parte dos dólares de vocês. Boa troca? Que tal? Legal, né? Para os jogadores receberem mais, staff receberem mais, staffs médicas receberem mais. Mas não, querem levar nossos viewers, levar nossos jogadores, tirar os times que a gente gosta. Pô, tipo assim, quanto mais eu ouço, pior fica, velho. Eu quero ver o lado positivo disso. Eu quero ver os benefícios. Eu quero que economicamente melhore para os times que vão ficar. Mas eu tô tentando ver aonde a gente ganha e eu só vejo derrota. O salário de coach do LCS até o Tocão voltaria? Óbvio. O salário de coach lá é maior do que todos os salários dos melhores jogadores do Brasil juntos. De coach. Imagina o jogador. Que ele tem, que viabiliza o crescimento que ele tem, não só de audiência, o potencial do negócio e o potencial de crescimento também. O crescimento esportivo da gente, ele tem sinais, ele poderia ser mais rápido, ele precisa ser mais rápido, mas para ser mais rápido, ele também precisa de um nível de integração que seja antes dos eventos mundiais. Então, esse desenho também busca isso. A gente precisa acelerar o crescimento esportivo do Brasil e essa mistura, no formato que a gente montou, ela cruza com a América do Norte para acelerar também o crescimento do Brasil. Perfeito. A gente também vai entrar, obviamente, em mais detalhes sobre a mudança e sobre as decisões, né? Eu queria, na verdade, antes da gente partir para o anúncio, para as mudanças, pontuar também que, ao mesmo tempo, né, meio-dia da terça-feira, do comunicado da Riot sobre o competitivo, também foram anunciados, cara, anúncios sobre a segunda temporada de Arcane e outras informações como skin, Vanguard, né, atualizações de jogo e tudo mais. No meio de um assunto tão complexo que é essas mudanças competitivas e que afeta... Vamos lá. Digamos que a gente tem que sacrificar 2 times do CBLOL. 2 vão de vala. Sobram 8 times. Riot coloca cosméticos dos times no client. Com uma boa porcentagem pros times. Sei lá. Skin da Loud. Skin da Loud, não, desculpa. Skin de ward da Loud. Ou emote da Pain. Sei lá, mano. Qualquer coisa, velho. Algo pra ter a interação. O Brasil não precisa de muito pra ser sustentável vindo lá fora. Dá um help... Um help não. Acha uma maneira da gente conseguir o dinheiro dessa pool global. Você tá me falando que era impossível realmente o CBLOL sobreviver sozinho. Ou jogaram o CBLOL
na fogueira pra salvar a LCS. É só isso que eu quero ouvir, velho. É só isso. Realmente, não existia maneira de salvar o CBLOL. Era impossível. Não tem como. Insalvável. Aí eu falo, tá bom, tranquilo, certinho. O foda é, eles não falam pra gente e também não admitem. E aí a gente fica no escuro. As pessoas na comunidade de esportes, a comunidade tratou quase como uma cortina de fumaça essa decisão de anunciar tudo num grande pacote, vamos dizer assim, no mesmo horário. O que a Riot, como a Riot se posiciona em relação a isso? Cara, é um pensamento justo e certamente não foi a nossa intenção, mas nos mostrou que nós não fizemos a melhor escolha de como comunicamos, especialmente para as regiões que foram mais impactadas. Porque a nossa ideia era fazer com que naquele dia tivessem vários comunicados que tivessem a ver com o League of Legends, no geral. Tanto que teve comunicados sobre o jogo, sobre Arcane, sobre a estrutura de 3 splits, novos eventos internacionais. Então, tinha uma série de comunicados associados à evolução de toda a experiência de League of Legends. Especificamente para as regiões mais impactadas, tem uma necessidade muito maior de dizer como funciona, por que funciona e como ficará. Inclusive, até de apresentar os pontos positivos que também fazem com que haja benefícios e evolução naquele tipo de transformação. E dentro do pacote todo de informação e de comunicação, isso não foi muito bem equacionado. Então, realmente é um ponto que a gente precisa fazer melhor para o futuro. Impacta, como você falou, a confiança de como a gente fez isso no momento em que outras coisas estavam saindo. Então, realmente é uma coisa que a gente daqui para frente precisa tratar melhor, cobrir esse gap de informação, de entendimento, de razão por que fizemos com a comunidade, e a gente vai trabalhar nisso. Mas para mim, o maior erro de comunicação deles foi dar a entender que o CBLOL vai acabar. Se vocês querem o feedback de comunicação, essa foi a maior merda que vocês fizeram. Falava que o CBLOL ia passar por mudanças, falava que Américas não ia ser uma região inteira, mas a gente teria uma Libertadores, falava que ia disputar nossas vagas com os caras lá, qualquer coisa. Mas ter deixado explícito que basicamente o CBLOL ia acabar foi uma das maiores burradas de comunicação que eu já vi vindo dessa empresa. Porque não é possível que não tinha uma pessoa lá dentro que virou e falou, rapaziada, o CBLOL no Brasil não é um produto, não é uma liga que as pessoas assistem. O CBLOL, pra quem tá na comunidade, eles são o CBLOL. Comunidade é o CBLOL. Os criadores é o CBLOL. O Bronzil criou o CBLOL. Então, se vocês falarem que vai acabar, vocês não estão acabando... Vocês não estão dando a entender pra eles que estão acabando com coisa de alguém. Vocês estão acabando com aquilo que eles têm como pertencimento. A comunidade sente que eles são o CBLOL. E não que o CBLOL é algo que eles assistem. E aí é óbvio que vai gerar uma revolta descontrolada. É tipo eu chegar pra vocês e virar e falar... Eu vou acabar com o PC de vocês agora. O PC é teu. Tu faz o que tu quiser. Tu tem provavelmente vocês têm algum tipo de, sei lá, apego ao PC de vocês. Vocês usam muito durante o dia. Se eu chegar e falar pra vocês que eu vou acabar com o PC de vocês, eu acho que vocês vão ficar puto. O CBLOL é a mesma coisa. Talvez o PC não tenha sido o melhor exemplo, mas eu não consigo pensar em outro agora. Mas foi uma escolha que foi equivocada quando a gente olha nas comunidades que são mais impactadas, que não foi só o Brasil. A própria América do Norte também foi impactada com isso, também teve redução de time, também teve impactos na comunidade, na LCS, no Sudeste Asiático. Então, de fato, esse é um pensamento que a gente precisa fazer melhor daqui para frente. Mas o objetivo era um grande movimento global do League of Legends e nós não fizemos bem a parte específica. Começando sendo como a CBLOL, comunidade? Pois é. Mas vocês viram o que ele falou ali? Ele falou que 16 de janeiro, 19 de janeiro, o Igor falou que o CBLOL era o CBLOL, era tratado como Major. Inclusive, eu vi um negócio aqui, vocês devem ter visto. Vocês devem ter visto. Eu tava lendo o Reddit ontem. Deixa eu ver se eu acho. Bom, não achei. Mas saiu até no Reddit. O Cacavel falando que os times foram avisados um dia antes. Na noite anterior. Foi na noite de segunda. Das regiões impactadas. Bizarro, não? Ainda falando sobre as comunicações, né? A gente entendeu que os times foram informados sobre as mudanças com praticamente apenas 24 horas de antecedência ao anúncio público da Riot, né? O que causou diversas reações na comunidade, também nas organizações. As organizações não tiveram tempo de se posicionar frente ao mercado também, né? Então, por que essas mudanças foram informadas para os times apenas com um dia de antecedência?
Falei bem na hora. A gente já vinha conversando sobre sustentabilidade e o quanto que as medidas que a gente estava tomando com os times, do tipo adiar pagamento de taxa de participação, antecipar os pagamentos de patrocínio e tudo, isso já vinha acontecendo há mais de um ano. Né? Em cada região e no Brasil também, essas medidas de antecipar receitas e flexibilizar pagamentos dos times já vinham acontecendo. Então, o assunto como um todo de buscar cada vez mais formas de gerar caixa ou gerar estabilidade financeira para os times já era uma coisa que acontecia. Especificamente essa mudança, a gente precisava primeiro internamente discutir vários pontos, até a parte financeira, legal, todos os detalhes antes de conversar com os times. Naturalmente, quando a gente conversa com os times, a gente conversa mais do que o que foi comunicado, porque tem um contexto muito maior para fazer e vai ter muito mais discussão detalhada daqui para frente. E a gente tem uma questão também de confidencialidade da informação. Então, várias outras vezes no passado, a gente já passou por situações no Brasil e no mundo de antecipar muito mais informação de perfil de receita, como vai ser no futuro, o impacto, formatos e tudo, e isso vazar e fora de contexto acabar uma confusão igual ou maior do que a gente está tendo agora. Então, inclusive, perdão te interromper, mas isso aconteceu na própria segunda-feira, quando vocês informaram os times, foi quando a conversa começou a acontecer, né? No Twitter principalmente. Eu acho que em todos os movimentos de franquia que a gente teve pelo mundo também, até inclusive versões da informação, né? Eu acho que na própria segunda-feira tinha uma possibilidade, um rumor rolando de que haveria uma consolidação de 10 times jogando em Los Angeles, o que não é o que vai acontecer, vai ter 8 times jogando em São Paulo, na Arena CBLOL. Então, na verdade, eu até entendo hoje que a comunidade nem sabe muito bem quem vai jogar onde, porque esses rumores que começaram na segunda-feira, que vêm de qualquer lugar, eles se tornam muito fortes e eles viram a base Aí a pergunta agora saiu um reporte, e aí me corrija se eu estiver errado, que a T1 e a D&D estão fechando negativo. Correto? Quando é que eles vão cortar 4 timezinhos da LCK? Só pra eu saber. De informação contra a qual a nossa comunicação, que não foi eficiente, ela entra. Então, como a gente precisou passar muito mais informação e a gente tem essa questão de cuidar da confidencialidade, a gente precisou conversar 24 horas antes. Mas quando a gente conversou com os times, naturalmente existe um fator de avaliar quem vai ficar para o futuro, como vai ser o processo e tudo. O pensamento geral de que realmente estar num negócio que tem uma garantia para ficar muitos mais anos e ter essa estabilidade ancorada em receita de venda de conteúdo do game, não na dificuldade de patrocínio, que é um negócio que nós e os times sabemos que é super difícil, no Brasil ainda mais, teve uma resposta positiva. E vários donos de time já foram também publicamente falar de que é um movimento complexo, que a gente não acha que não é complexo, mas ele é um movimento necessário, porque a gente precisa garantir que a receita que há é viável para quem está no negócio. Então, foi por essa razão. A gente precisou comunicar 24 horas antes. Primeiro, que a gente deu mais informação para os times, para dar um contexto maior do porquê, cenários financeiros e tudo mais, e também para a gente garantir que isso também não ia vazar e se somar uma confusão. Então, eles deram notícia um dia antes para falar, agora não tem como vocês vazar, porque sai amanhã. Legal. Confusão que já estava acontecendo há alguns dias. Então, a verdade é que os times e os CEOs sabem tanto quanto a gente? É tipo isso, será? Ou eles receberam muito mais informação? Difícil fazer um planejamento, né, velho? Inclusive, o baque que tem dentro das organizações e dos times agora afeta, inclusive, o próprio campeonato. Imagina a diferença de tu ser, sei lá, um jogador que tá numa organização garantida, que dificilmente tu vai sair, para um jogador que tá num time correndo perigo, que toda a staff tá correndo perigo. E o anúncio ele também aconteceu num timing competitivo, né, no meio de um split que agora se transforma... O time que cancelou o dia de treino porque tava abalado com a notícia? Pela reação do Jox deve ter sido NTZ, né? Mas, foda. Né, no último split de diversas ligas ao redor do mundo, e isso não afeta apenas o planejamento das equipes, né? Conforme a gente, inclusive, está apurando aqui no Mais Esportes, diversas equipes não estão só congelando algumas estratégias que estão em curso, mas também não tem uma visão clara do que vai acontecer para 2025 e planos para 2025 adiante, né? Já que faltam algumas informações cruciais aí para o modelo de negócio. Considerando esse impacto que está tendo nas equipes, foi um erro essa comunicação? Olha, sobre isso, 2 pontos. O primeiro, não foi um erro porque não há um momento exato que a gente possa fazer isso. Se a gente fosse fazer uma comunicação desse tipo depois da temporada competitiva, do tipo em final de setembro, a gente não teria o tempo de preparar isso da forma correta com as equipes para uma temporada que começa em janeiro de 2025. Né? Então, potencialmente, algumas equipes já teriam feito investimentos
não teriam tido tempo de avaliar se querem permanecer ou não na liga. A gente sabe que tem equipes que avaliam a continuidade do negócio pelo retorno que elas já tiveram nos últimos anos. Então, se a gente deixa para depois da temporada competitiva, sobra muito pouco tempo para preparar para janeiro. Então, quando a gente fez a franquia também, a gente anunciou no começo do primeiro split de um ano que se transformaria. Então, não existe um tempo. O que mais importante existe para a gente é ter um tempo para que os times possam se preparar e a gente possa trabalhar com eles. Se a gente for deixar muito para o final da temporada, sobra pouco tempo para tomar uma decisão informada, fazer uma transição adequada e começar a temporada seguinte. Então, não achamos que o tempo foi inadequado, entendemos que há impactos nessa temporada e vamos conversar com todos os times sobre isso. E vamos entender as decisões estratégicas que eles fossem tomar. Com relação às informações que faltam para os times para soltarem suas estratégias ou reavaliarem suas estratégias, a gente teve uma primeira conversa com os times na segunda-feira, já estamos começando um calendário de conversas detalhadas com os times do que é o que acontece em 2025. Não estimamos uma grande mudança em termos do que será a liga e o que será o calendário, quer dizer, haverá mudanças de formato, de calendário, pela própria estrutura de 3 splits e tudo mais. Mas em termos do que é necessário para o planejamento da liga, a gente tem as informações necessárias para que os times possam avaliar políticas de residência, de roster e tudo mais. Então, é uma coisa que é a nossa prioridade passar para os times, não só a ideia do que vai ser, para que eles possam se planejar para esse ano e fazer transições, como para que possam avaliar o interesse de permanecer para o ano que vem. Então, esse é um processo que a gente já está andando. É uma liga que tem parceria de longo prazo, então a ideia é que os parceiros atuais do CBLOL que permaneçam continuem sendo parceiros de longo prazo, não estão sujeitos a promo relegation. Então, o negócio não muda tanto, muda o perfil de remuneração, que os times já sabem e que a gente vai trabalhar melhor, e muda a lógica de como vai ser a questão das competições cross-conferência e tudo mais. Mas a gente está preparado para passar essas informações para eles, inclusive de Tier 2, para que eles possam tomar uma série de decisões. Então, é um movimento que a gente acredita que é muito rápido para avaliar. E se os times tiverem alguma dessas pendências, dessas informações que impactem decisões de 2024, a gente também já está com os canais abertos para mais rapidamente ainda tomar as decisões e dar suporte. Mas fazer essa comunicação no momento em que a gente tem tempo de dar suporte aos times é mais importante do que esperar a temporada competitiva acabar e fazer tudo correndo em 3 meses e ninguém tomar as melhores decisões. Entendi. E ainda sobre o impacto disso nas organizações, né? A gente, como eu falei, a gente está no meio de uma temporada vigente, né? Num split que se transforma ao último. E visto que a gente vai ter remoção, né, de 4 times para o ano que vem, a perda de alguns lugares cativos, por assim dizer, né, de jogadores nacionais. Não existe um mundo que tem times que nem se aplicam para tentar ficar? Ou tô viajando? Sei lá, se eu tivesse um time e aí eu tomo um golpe desses, e aí digamos que o meu patrocinador ele já tava meio pá. Existe um mundo que tu nem se aplica, velho. A não ser que realmente as recompensas pra estar nessa nova liga sejam assim, caralho, é dia e noite o dinheiro que ganham, se não... Mas a gente avalia que, cara, pode ocorrer... Eu pensei na Kabum e na Liberty mesmo, com as empresas por trás. Dá um pé atrás continuar, eu imagino. Ou, se parece que o dinheiro é muito bom, beleza. Mas não acho que é o caso. Ocorrer um impacto grande no desempenho de times e jogadores, porque alguns deles não terão vagas no ano que vem. A gente não sabe o quanto que isso tá com base, né, em performance, a escolha de times, né? Mas os times vão escolher jogadores que estejam desempenhando bem, os melhores, etc. Então, isso se transforma num último split que talvez, como até algumas figuras da comunidade estão posicionando, cara, é matar ou morrer para muitos jogadores que querem continuar sendo profissionais no ano que vem. Então, a Riot, ela não... entende como um risco para a integridade competitiva do campeonato atual? Obrigado pela pergunta. Butcher manja muito. Olha, não entendemos como um risco de competitividade. É o nosso low budget, né, velho? Não tem como. De integridade competitiva, porque a gente tem uma série de regras que garantem a integridade competitiva do campeonato agora. Agora, eu reconheço que a saída de 4 ou 3, porque a gente tem uma vaga de guest aí que a gente tem uma decisão estratégica para o primeiro ano para fazer. Tem a vaga convidada da Conferência Sul, que no primeiro ano é um convite que nós vamos fazer, que pode ser alguém do sistema ou alguém de fora, mas é alguém que a gente acredita que realmente tem potencial para estar no Tier 1.
E a partir do segundo ano entra o modelo de promo relegation. Então, Mas vocês que estão imagino falando- que será em um formato Então tá diferente falando que hoje tem times que não têm potencial de ser do Tier 1, é isso? É isso que eu entendi? Tem times que eles julgam que não merecem estar na liga? do que seriam as franqueadas no modelo de negócio. O modelo financeiro de GRP e tudo é igual. Ah, perfeito, legal. Então, mas haverá uma redução de times. Então, isso aí é em função, de novo, do objetivo maior, que é garantir para os times que ficam uma receita que seja viável para o negócio deles. Então, é um ajuste do negócio. Olha, eu acho que nessa de vaga convidado, dentre os times que a comunidade julga e perderiam a vaga, eu veria a Liberty como o melhor convidado. Sendo que a gente ainda não sabe, né, quais são o que eles querem dos... Mas a gente já tem observado também... E NTZ, mano, ou a NTZ entra direto pela história, e porque eles têm um plano de reconstrução, ou a NTZ não entra, velho. É simples assim, eu acho. O MBR não dá, guys. O Immortals tá no NA. Que o acesso de novos jogadores, a gente está vendo esse fluxo de novos jogadores vindo da Academy para o CBLOL, já está provocando uma mudança nos talentos que estão acontecendo dentro do CBLOL. Então, eu não acredito que esse tipo de mudança, ou eu gostaria de acreditar que esse tipo de mudança não vai interromper isso, que já está acontecendo um movimento de entrada de novos talentos e de renovação do talento. Pode ter uma redução de oportunidades de curto prazo, mas ao mesmo tempo, agora a gente abre também um Tier 2 com acesso ao Tier 1, o que faz um Tier 2 acontecer de uma dinâmica... Ele tem um valor completamente diferente do Academy. Então, existe um espaço de vagas que antes, se antes não era um espaço interessante para jogadores de Tier 1, agora passa a ser porque ele pode voltar para o Tier 1. E outra coisa que a gente também imagina, de novo, reconhecendo que existe uma redução da quantidade de times, mas como um outro caminho para a gente abrir portas para os jogadores, é a mudança da nossa política de residência. Então, na hora que... E isso é uma coisa que a gente está fazendo para a League of Legends, é uma coisa que a gente está criando agora como uma novidade. Hoje a gente tem, como uma política de residência, 3 jogadores locais, né, da Liga e 2 importes. Uma dessas 3 posições locais, né, do jogador local, ela pode ser um jogador Américas, né? E uma das razões pelas quais a gente fez isso é... Mas por que a Immortals vai deixar de ser um franqueado na LCS para ser um convidado no CBLOL? Não faz sentido, entendeu? Porque vocês têm que entender que os times vão ficar. Tu não tem como tirar 5 times, colocar 4 e mais, sei lá, a IDL. Não. Os 6 times vão ser os 6 times que estão no CBLOL hoje. Não tem aplicação de fora. A aplicação de fora, do que eu entendi, é pra vaga de convidado. Que ele não explicou bem ainda como vai ser. Ele só disse que eles vão convidar, ponto. É que a gente também abra um caminho para jogadores brasileiros poderem ser um jogador que joga em times de outras regiões, seja na Conferência Sul, num time de Latam Sul, seja na Conferência Norte, sem consumir uma vaga de importe. Porque incentivar o movimento de talentos internos das Américas eventualmente gera um conflito com a estratégia de importe que cabe a cada time. Então a gente tentou criar um outro lugar que se você quiser manter 3 jogadores locais, tudo bem, mas tem uma possibilidade de você ter um jogador Américas. Isso pode gerar um caminho também para jogadores brasileiros jogarem em outras equipes. Novos talentos ou jogadores Tier 1 já. Então a gente está tentando... No caso, a ideia de vocês aqui, eu suponho que em momento algum foi florescer o cenário brasileiro para os jogadores brasileiros ganhar mais dinheiro. Não é. Como é que a gente facilita da gente conseguir uns jogadores famosos pro NA para a rapaziada do Brasil assistir? Já sei, vamos criar o Import Américas. Porra, mano. Mas é burro, mas não é idiota também, que os jogadores consigam se encaminhar por vários lugares, mesmo havendo uma redução de organizações. A mesma coisa acontece na América do Norte. A gente já passou por uma redução de 10 para 8 times, vai passar agora para 6 times também, e essas regras também vão ajudar para que os jogadores de NA também... E vamos falar a verdade, né? O Brasil nunca vai importar Américas NA. Vamos falar a verdade. Nunca. Primeiro que a gente não tem dinheiro, segundo que eles são ruins também. Consigam fazer essa movimentação. Falando ainda sobre os impactos do anúncio, Caco, quando a gente fala sobre a comunidade, né, e você, né, trabalha desde 2016, trabalhou grande parte dessa jornada sua na Riot, né, na Riot Brasil, entende a comunidade, participou inclusive, acho que do último split, né, do lançamento do CBLOL Diff, no seu último split aqui no Brasil. Com as mudanças anunciadas, você acha que a Riot, como que a Riot encarou
a reação da comunidade. E digo isso até, né, eu escrevi uma crônica sobre minha opinião mais pessoal, vamos dizer assim, no Mais Esportes, no qual eu pontuo muito essa questão sobre o player experience first, né, e o impacto que isso teve na comunidade brasileira, que se sentiu, né, traída pela Riot por ver nessas decisões uma falta de pensamento da Riot em relação à comunidade, ao trabalho, o esforço que a comunidade fez em resgatar o CBLOL, que, né, teve sucessivos faltas de resultado internacional, e mesmo assim, através de um esforço muito grande da comunidade, quebrou recordes de audiência, né, criou streamers e influencers grandes, criou muitas histórias que inclusive foram seguidas pela própria desenvolvedora e também por equipes. Então foi uma reação muito, muito grande, né, e gostaria de entender como você e como a Riot encararam essa reação da comunidade brasileira. Olha, naturalmente a gente ficou muito frustrado, muito chateado, porque nós sabemos que nós não fizemos o melhor trabalho de comunicação para dar para o fã brasileiro o contexto que ele precisava para entender o porquê nós fizemos. Entender a solução que a gente fez é uma solução complexa e requer que a gente tenha o canal aberto para explicar em detalhes como vai funcionar e para a gente conseguir mostrar que o espaço do ecossistema brasileiro, da comunidade brasileira, a gente buscou o máximo manter, e o peso do Brasil, como caso da Conferência Sul, ele é enorme e a comunidade foi fundamental para que isso acontecesse. Não houvesse uma comunidade tão grande, não houvesse um crescimento tão grande, a gente teria talvez uma outra solução, mas o peso que o Brasil tem no sistema global, pelo fã, pelo envolvimento, pelo engajamento da comunidade, justifica a gente fazer essa conferência viver em São Paulo. Mas a reação... Então eles queriam era fechar o servidor mesmo. Papo absolute. Mas como tinha muita gente, nós vai dar uns aninhos extra pra vocês? É tipo isso? Então, ela foi intensa. Eu como fã, claro que eu entendo. Eu também adoraria ter o mínimo possível de impacto no CBLOL, né? Mas então, assim, cabe a gente criar um melhor espaço de entender e de conversar por que isso aconteceu, para que a comunidade possa entender o porquê que a gente fez isso. E o porquê que a gente fez isso porque o CBLOL também não é sustentável financeiramente. As organizações do CBLOL precisam ter um retorno melhor sobre seus investimentos para que elas continuem crescendo. Então, nesse sentido, Mano, mas por que a Riot não dá cosmético pros times, cara? Juro, faz 10 anos que falam disso. Por que que a Riot se nega a dar dinheiro pros times a partir de coisas que a torcida possa comprar? Cara, olha o CS, a Valve não bota um centavo, mas todo jogador que vai pro Major sai de lá milionário. O cara não precisa mais nem trabalhar na vida, ele sai milionário do Major. Não faz sentido. Juro, eu não consigo entender, cara. O que impede essa decisão? O que impede? Como a Riot tá de todo jeito tentando achar soluções pra crise econômica dos esportes, e o CS lá, milhões de dólares, e milhões de dólares, e milhões de dólares, e milhões de dólares. E olha, o CS não deve ter 30, 40% da player base mundial do LoL. Acho que 20% se a gente considerar a China, né? O CS é gigante, não há dúvidas quanto a isso. Os times do NA não têm fãs pra comprarem? Como não, cara? Os times do NA são os times que mais gastam dinheiro com os times deles. Os times do NA convertem muito mais do que a gente, por exemplo. No CS tem um mercado de skins. Mas tu já viu o dinheiro que dá os stickers dos Majors pros times? É papo de os caras vão pra lá e eles voltam milionário pro Brasil. Não é zoeira. Sei lá. Eu queria realmente entender. Ou eu sou muito estúpido e essa decisão de cosméticos e coisas assim realmente não salvaria a liga porque seria um dinheiro muito baixo. Pode ser que seja. Eu só gostaria de entender. A reação da comunidade do que construiu é fundamental para a gente, de fato, ter desenhado esse modelo e continuar... Guys, vocês já pensaram, ideia, tirei do cu a ideia. Um recal, tu pode comprar um recal personalizado que tem alguma coisa do time que tu gosta. Já pensou? Mano, tu compra um recal que quando o recal tá pra finalizar, sai o logo da Loud, assim, as 4 taças do CBLOL deles, assim, uma do lado da outra. Mano, ideia do nada, assim. Um recal que
sai um lobo da Red Kennedy quando termina o recalque. Sei lá, velho. Alguma coisa pros torcedores comprar. Tu vai me dizer que isso não converteria? Não é possível, velho. Não é possível, juro por Deus, que isso não ajudaria. Beleza, pode ter algumas regiões. Fire Forster, lá obrigado pelo subir. Lá no NA, o oitavo time, ninguém liga, ninguém compraria nada deles. Mas eu tenho certeza que do Brasil teria a venda de todos os times. Acreditando que o Brasil não só consegue dar força para o seu sistema competitivo, como os times querem continuar trabalhando, os times querem continuar nesse sistema, os jogadores querem continuar crescendo e a gente quer trazer um título mundial para cá. O que a gente precisa é garantir que o CBLOL e outras ligas pelo mundo consiga ter um futuro viável de crescimento no futuro. Desculpa te interromper, Caco, só porque eu gostaria realmente de frisar nessa ponte, porque um dos grandes, né, argumentos que a comunidade foi trazendo através de números e etc., foi a questão da audiência, né, do engajamento, dos recordes sucessivos que o CBLOL quebrou no cenário, né, tá sempre pau a pau ali com o Alec, tem mais audiência do que a LCS, inclusive. E fica aquele questionamento do quanto que vale essa audiência, essa interação da comunidade no final das contas, sendo que mesmo sendo um case de sucesso global, a audiência, o engajamento dos fãs e a comunidade de esportes no Brasil, mesmo assim o CBLOL não escapou de mudanças. Eu acho que a questão é a seguinte, a audiência certamente ela é muito importante. De novo, a audiência e o engajamento da comunidade colocam o Brasil no centro do desenho do que ficou a solução para as Américas, na mesma posição que a América do Norte. Agora, o negócio que nós estamos de esportes, por exemplo, no cenário atual que nós tínhamos até esse ano, a conversão da audiência em receita para a liga, para que ela possa ser dividida entre liga e times, que hoje é patrocínio, direitos de transmissão, esse negócio não é um negócio que consegue gerar receita no mundo inteiro da Riot. Algumas outras, poucas regiões conseguem, porque elas estão em outros cenários de mercado, mas a maior parte das regiões não consegue viabilizar receita para os times em volume suficiente para isso. Na hora que a gente muda para esse novo modelo de negócio, em cima de venda de conteúdo digital, certamente a audiência engajada com os esportes e com o jogo fica mais importante ainda, porque a gente consegue imaginar que isso vai ter uma relação direta com a venda de conteúdo digital, se a Riot fizer os conteúdos digitais, as skins e os passes, tudo, que sejam os mais relevantes, que é o nosso negócio. Mas a transformação da audiência, assim como para os times, a transformação do... É inegável, eu acho que é inegável que provavelmente o Brasil converte muito pouco de patrocínio. Eu tenho quase certeza. Porque, por exemplo, digamos que tu vai receber o patrocínio de uma marca de mouse. Por exemplo, eu tenho o meu mouse aqui, um Logitech G Pro Superlight. Lá nos Estados Unidos, esse mouse deve custar $100. Aqui no Brasil, é metade de um salário mínimo. Então, tipo, obviamente é muito mais difícil vender isso aqui do que lá. E automaticamente gera muito menos incentivo para os times, para as empresas patrocinarem os times do Brasil. Porque é jovem, como se diz, é uma comunidade jovem, que normalmente quando tu é mais jovem, tu ainda não, né? Não tá bem financeiramente, não tem tanto poder aquisitivo. E, obviamente, fica mais difícil vender. Junta isso com os produtos serem caros, tu não vai converter. Dificilmente tu vai converter. Então, às vezes, os times acabam pegando patrocínios de nome só pra parecer que tá trabalhando com marcas muito picas, entendeu? Pra pedir mais dos outros. Isso acontece. Tenho certeza que acontece. E aí, às vezes, o time tem uns patrocínios que não pagam nada. Então, é muito difícil a gente converter no Brasil o patrocínio por questão econômica nossa. E a gente não converte, certo? Então, essa parte eu entendo 100%. Mas é o que eu falo. Agora, gastar coisas dentro de jogo, isso eu te garanto que converte. Eu acredito que essas mídias digitais que eles estão falando é coisas disso, né? Se eles usarem a criatividade que eles têm nas skins da Lux, 10% disso pros times, eu tenho certeza que resolve o problema. Nem precisa liberar bet. Nem precisa. Do fandom, na comunidade de fãs dos times em negócio, nos patrocínios dos times, nos streams e tudo. Se liberar, não adianta, não vai resolver. Subir a receita, vai subir os salários. Então, sabe qual que é o problema? Ó, vocês acham que no próximo split os salários vão aumentar ou diminuir? Aumentar? Quer ver? Vamos criar uma situation aqui. Vamos... Tá, ó. Loud, Pen, Red, Cage... Dentro da franquia, tá? Deem mais 2 nomes de time aí. 2 times que você acha que vão entrar. Fúria. Fúria Kabum.
Por NTZ, tá, que seja. Vai. Vou botar aí NTZ aqui. Beleza. Aí vai ficar de fora Fluxo, Liberty, Los, Kabum. Fluxo, os melhores, vamos lá, os melhores jogadores do Fluxo. Chiari, Shine e Fu. Da Liberty, Mates e Piloto, certo? Da Luz, o BRTT eu acho que ele para. Split que vem, sinceramente. Então eu não vou nem colocar ele aqui. Eu não acho que ele vai continuar nesse cenário, mas vamos ver. Super Kleber e... Pode ser o C... Sei lá, vou botar aqui o Cis e o Keb, vai. Digamos que eles fiquem no Brasil. Essa versão dele está sem vergonha, mas vamos usar só pelo exemplo. Aí aqui a gente tem, sei lá, Cell e House, por exemplo. Daqui, desses times, eles já têm os jogadores deles. Mas agora, esses jogadores aqui, eles vão querer jogar o CBLOL, certo? Guys, os nomes aqui são puramente para exemplo. Então agora, o que vai acontecer? Digamos que a Red, a Fúria, manda embora os Coreia do topside. E aí eles precisam contratar um top. No split passado, se a gente ficar desse modo, para eles contratarem um top seria muito difícil, vocês concordam? Porque o Keria tá no Fluxo, o Meixa tá na Liberty, aí eles iam ter outras propostas, pô, ia ter que pagar mais, ia ter que aumentar o salário. Agora, a Fúria tem a opção de, sei lá, digamos que aí os tops free agents acabam sendo Chiari, Makes, Super Kleber, quem mais? Os três, digamos que os três estão free agent. Aí o Yups lá termina o contrato dele, sei lá, aqui acaba o contrato do FNB. Vocês entendem que vai ter mais jogadores do que... E aí, aí vou botar todos os top laners aqui então. Acabou o contrato de todos os top laners. Aí, digamos assim, o robô vai ser a prioridade. Aí, digamos, o FNB vai ser segunda. Aí, o Idol vai ser terceira. Aí, o Yups vai ser quarta. Aí, aqui já tem o Gigo. Aí, o Chiari vai ser quinta. Aí, vai ser sétimo. O Superclass vai ser sétimo. Beleza. Vocês estão vendo que, tipo, no fim das contas, vai sobrar jogador. E os times vão poder escolher, literalmente, qual dos dois eles querem. E se eles estão satisfeitos com os dois, basta eles diminuírem o salário até que esteja bom para os jogadores, até que tipo, esteja bom para eles. O Kerio, digamos que sobra entre o Makes e o Super Kleber a vaga da Fúria. Todos os outros estão contratados. Pô, eu não preciso mais pagar muito salário para eles, né? Eu vou diminuir bastante, já que um deles vai ficar fora do CBLOL, se oferta e demanda, tá? Logo o salário vai diminuir. Talvez um ou outro jogador seja muito valioso. Nossa, o Shine vai ser muito valioso. Aí, sei lá, a Loud e a Red vão disputar o Shine, mano, com unhas e dentes e o Shine sai vitorioso. E aí o Makes vai, tipo, sei lá. O Makes foi o último contratado. Tinha 3 top laners pra decidir e ele vai ganhar menos, entendeu? Então, no geral, essa disparidade vai acabar aumentando bastante. Tá desconsiderando que podemos perder players por NA? Não tô levando isso em conta. Porque, digamos que robô e FNB foram... robô e FNB foram pro NA, sei lá. Tem menos vagas. Mas também não tem alguém que se destaque absurdos. Tá tudo 6 por meia dúzia. Mas olha o lado bom, os times vão fechar no positivo, daí eles não vão pagar muito salário pros que sobrarem. E finalmente teremos um CBLOL sustentável. Lindo, não? Cinema? Porque basicamente, rapaziada, tu vai conseguir montar times melhores com menos dinheiro. Basicamente isso. Pô, se eu sou o último time da franquia... É que, mano, beleza, vai ter mais um time ainda, né? Tem mais um time que a gente não tá considerando. E o LLA provavelmente não vai contratar jogador brasileiro de início. Então E se eu não me engano, vários contratos acabam esse ano. Então vai rolar um soft reset no CBLOL. Soft, eu diria hard. Hard não. Porque eu vou falar a verdade. Robô e Team assinam com a Loud. Já, tipo assim... Sei lá, Robô e Team ficam aqui. Aí Titã vai estar aqui. Aí aqui vai ter Brance e Frost, sei lá. Tipo, os times vão ficar com algumas bases. Aí aqui vai ficar o Gigo e, sei lá, mais alguém. Então vai rolar meio que uma... E assumindo que ninguém vai pernear no primeiro split, tá? Eu tô assumindo isso aqui. Os times vão ter bases. A questão é só... Enfim. Tudo mais. Não é uma relação tão direta, porque o mercado não tem essa capacidade de remunerar tanto assim. Então ela é muito importante. Ela deu para o CBLOL um espaço nesse desenho de solução muito diferente de várias outras regiões que nesse momento passaram por consolidações bastante mais agressivas. Só que a geração de dinheiro para sustentar os parceiros, sustentar a liga da audiência, ela é um passo mais complexo. Com a mudança do modelo de negócio, o engajamento da comunidade com o jogo vai tornar isso uma coisa muito mais viável em gerar retorno para os times.
mas ainda assim a gente precisa ter uma redução do número de times. E, mais uma vez, existe uma questão que é a experiência que a gente está tentando fazer do CBLOL. Existe uma questão que é o tamanho da liga em número de times e tudo mais. E isso também acontece com a LCS. A LCS tinha 10 times, passaram para 8 e agora vai ter 2 times também que vão sair para ficarem 6, com mais um de Latam e um Guest. Então, o número de times é um fator também que mostra o tamanho da liga. O outro fator que mostra a importância da liga e o quanto que ela é importante para a gente, para a comunidade, é a forma que aquela liga acontece na região. E a gente consegue manter, a gente vai manter no CBLOL os jogos no fim de semana, na arena, do mesmo jeito, com eventos, etapas internacionais acontecendo aqui dentro, a maior parte dos times acontecendo aqui dentro. Então, essa experiência do CBLOL acontecendo com quase nenhum impacto e com possibilidade da gente crescer, porque agora a gente vai ter rodada entre conferências acontecendo no estúdio do Brasil também. Então, esse tipo de coisa mostra o quanto que a gente acredita na... Mano, vocês imaginam um PEN e Team Liquid na Arena CBLOL. Um Loud Team Liquid. Esses caras vão ter medo de pisar na arena. Tem que se criar uma atmosfera ali que os caras têm que ter medo de jogar, velho. Merulinha mandou R$1. Toca pela nossa conferência continuar no BR. O LL não seria mais lógico ter mais jogadores BR? La Bomboneira mesmo. Pela nossa conferência continuar no BR, LLA não... Ai, perdi o donate. Deixa eu ler aqui. O ambiente hostil, entendeu? Sem violência. Eu estou dizendo, entendeu? Aquele papo de pressão. LLA não seria mais lógico ter mais jogadores BR? Cara, de início eu acho que não, porque querendo ou não, imagina, os caras tinham, sei lá, 8 times na liga deles. Agora desses 8 times vai sobrar 2. Tá sobrando muito jogador da liga deles lá pra montar o Dream Team da região, entendeu? Eles não precisam de jogador BR. Aí tá o LoL virar futebas. No CBLOL e na comunidade do Fogo Brasil. de artifício na frente do hotel. A gente quer manter e crescer esse tipo de experiência. O CBLOL vai ter transmissão oficial em espanhol. Por quê? Porque vai ter um time de Latam ali dentro, mas a gente quer levar. Ruas de fogo quando os jogadores estiverem chegando na van. É papo de entrar na mente deles. Se os times não conseguem ganhar, a torcida ganha. Os times brasileiros para outros mercados também. Então, isso vai crescer no CBLOL. Então, existe a redução da quantidade de times. Isso, de fato, aconteceu em várias outras regiões. Mas a experiência de viver o CBLOL na arena, com evento internacional, acesso direto de vaga, na conferência, para MSI e para Worlds, e a gente melhorando o nível competitivo, podendo aumentar essa Não, vai quantidade de morrer vaga, não. Sem o vai morrer. Só, mano, só os caras têm que sentir a pressão, só. Da onde eles se meteram. Isso foi desenhado por causa do engajamento da comunidade. Porque a gente acredita que isso só vai crescer e melhorar com desempenho de time, com crescimento. Então tem essa relação também. Não é que o engajamento da comunidade não adiantou, muito pelo contrário. Ele foi fundamental para a gente desenhar esse modelo Aí fudeu, guys. Aí nós tomamos punição, porra. Também não dá. da América com um grande Como era na Turquia, na IWC, sei lá, os turcos falavam um monte de coisa e não entendia porra nenhuma. destaque para o CBLOL, aumentando a experiência ali dentro. Tem uma redução na quantidade de time, como tem uma redução de quantidade de times em várias outras ligas do mundo. E isso é um aspecto global, para que a gente possa fazer para os times que permanecem um retorno de negócio mais viável, para que eles possam crescer, não só sobreviver. Porque se eles só sobreviverem, também não crescem e não investem no futuro. Mas a experiência do fã do CBLOL, ela não... Para, guys, vocês param. Vocês param. Não vai diminuir. A gente permanece investindo no Brasil. Legal, Caco. Agora falando sobre, né, mais efetivamente sobre as mudanças e o modelo anunciado, né, eu queria começar um pouco sobre o impacto das equipes, porque a gente está passando de 10 organizações franqueadas para 6. E depois, né, 4 anos depois, mais ou menos, da instauração do modelo de franquias, né, que foi feito no CBLOL. Por essa maneira que a Riot está pivotando para um novo... Pô, será que não existe um mundo que essa mudança nos faz a gente tirar todas as vagas do NA simplesmente no poder do ódio? Tipo assim, foda-se, fica com o dinheiro de vocês, mano. A gente vai arregaçar vocês em Summer's Rift. Só no ódio. Novo sistema de franquias, 4 anos depois da primeira franquia, né, agora passa por uma franquia Américas. Já pensou, primeiro Worlds, 3 times brasileiros, o NA fracassou. Pior que é melhor nós não fazer isso, né? Senão... Qual que é o saldo geral? Aí 2026 eles têm uma vaga garantida já. Dá pra gente pontuar que essa mudança... Só vai 2 Worlds? Que merda. Exemplifica um fracasso das primeiras franquias? Olha,
Na minha opinião, não exemplifica que é um fracasso, mas exemplifica de que o modelo de franquia ele precisa estar flexível para reagir às condições econômicas do mercado, que potencialmente, quando ele foi lançado, inclusive muito antes do CBLOL ser lançado, na LCS, eventualmente a gente não tinha as condições financeiras que a gente está vivendo agora. Tanto que cada franquia que foi lançada depois de NA, ela tem leves diferenças de mercado. A da Europa é diferente do Brasil, que é diferente da Coreia, e elas foram tentando se equacionar. Mas a gente, de fato, precisa ter um modelo mais flexível. Quando a gente lançou o modelo de franquias do Valorant, ele já é um pouco diferente. Mas o princípio fundamental do modelo de parceria de longo prazo, ele fica, que é ter a parceria de longo prazo. É a gente poder ter um time parceiro e dar para ele um horizonte dele poder investir em 2, 3, 4, 5 anos e ter uma previsibilidade de que ele não vai sair da liga. Então, esse coração, ele precisa ficar, e a gente vai manter para ele agora. O que financeiramente sustenta isso, que lá no momento do modelo que nós criamos para o CBLOL, era uma receita externa do sistema da Riot de patrocínio, precisou mudar. Então, a quantidade de times que cada franquia suporta precisou ser ajustada, porque não existia, nós não conseguimos captar receita suficiente no mercado para que 10 times consigam crescer junto com isso. Então, tem que evoluir, tem que mudar. Então, a gente propõe essa mudança, não só do lado da Riot, mudando de onde vem a receita que vai dividir com o time, como também com uma série de outras coisas. A própria lógica de como essa receita vai ser dividida com o time, que é esse modelo do GRP, ela muda muito. Vou te dar um exemplo. Quando a gente tem, por exemplo, a receita que vem associada aos eventos internacionais, que são as skins de MSI, as skins de Worlds e tudo mais, no modelo passado, só os times que participavam desses eventos tinham direito a um cut dessa receita, né? Agora, no novo modelo, todos os times Tier 1 têm acesso a isso. No modelo, que são as skins de MSI, as skins de Worlds e tudo mais, no modelo passado, só os times que participavam desses eventos tinham direito a um cut dessa receita, né? Agora, no novo modelo, todos os times Tier 1 têm acesso a isso. Então, à medida que... Então, uma parada que aconteceu no Valorant foi que, tipo, basicamente, o time que chegava no Champions pagava as contas e sobrava dinheiro, lucrava. Os times que não chegavam no Champions se fudiam. Então, muitos times começaram a investir muito, tipo, começaram a inflacionar muito o mercado pra chegar no Champions e conseguir aquele dinheiro gigantesco que acontecia no campeonato. Então rolou muita inflação por causa disso. Aí aqui eles decidiram fazer o quê? Bom, não vamos incentivar os times a gastar tanto pra chegar no campeonato internacional e ter esse dinheiro. Vamos dividir antes. O time convidado vai receber o dinheiro? Então, não sei. Ele não falou aqui. No Valorant, inclusive no Valorant, também aconteceu isso no circuito T2. Que foi... os times vão conseguir uma vaga pelo Ascension. E aí foi lá no primeiro ano, todo mundo botou um dinheiro, vou pro Ascension, legal. Chegou no Ascension, ganhou lá, eu nem lembro do nome do time que ganhou, foi assinar o contrato, ele virou e falou, ué, eu não ganho dinheiro nenhum, tá nessa porra. Aí eles largaram a The Guardian, aí largou. Tudo bem que a The Guardian tá cheia de problema, mas aí perceberam que tu não ganhava dinheiro. Então aqui, se ele tá dizendo que no LoL mudou, que no LoL o convidado vai ganhar dinheiro, quer dizer que eles perceberam a merda que eles fizeram. Quer dizer que eles reconheceram que eles cometeram um erro gigantesco no Valorant. A Riot também desenvolve o evento global, mas nem todo mundo vai para os eventos globais. Todos os franqueados, todos os parceiros recebem uma parte disso. Então, é uma mudança no modelo de franquia. Você está sendo compensado pelo desempenho na tua liga regional, mas também você recebe uma parte internacional. Então, o modelo financeiro que suporta a franquia, que é uma parceria de longo prazo, precisa evoluir. E eu acho que esse é que é o grande aprendizado. E a gente evoluiu. Pensando nessa questão da... Agora, inegável que essa versão que eles fizeram é absurdamente superior à do Valorant. Imaginem, para vocês que já conhecem o Valorant, imagina essa franquia há 2 anos atrás no Valorant. O Valorant estaria do caralho ainda. Teria cenário BR, teria proximidade, teria muita coisa. Mas, né, alguém tinha que tomar o tiro pra ter o teste. E foi o Valorant. Das franquias ainda, das primeiras franquias, a gente apurou que quando entravam nas franquias, as equipes, a partir do ano que elas entraram, elas tinham 4 anos de contrato que poderia ser renovado, se renovava ao final de 4 anos. Então, das 10 equipes selecionadas para as primeiras franquias lá em 2020, que iniciaram em 2021,
6 dessas equipes continuam nas franquias atuais do CBLOL e teriam seus contratos renovados ao final desse ano. Só que são 6 contratos que acabariam no final desse ano. A Riot utilizou esse momento para fazer essa passagem para um novo sistema de franquias já em novos contratos. Isso esse timing ele é uma coincidência ou ele foi pensado pela Riot? Não, ele é uma coincidência, porque, inclusive, como a gente está fazendo essa mesma movimentação global em diferentes regiões do mundo, esses 4 anos não batem nas mesmas regiões do mundo. Então, cada região do mundo está num timing diferente. O processo de tratamento dessa transição dos times, ele vai acontecer por processos que estão ou previstos nos contratos, seja nos 4 anos, com 5, com 2, cada região está num timing diferente, e vão ser negociados separados. Então, o tempo do Brasil não é o tempo das outras regiões do mundo. A necessidade de fazer uma mudança. O que eu fico pensando é o seguinte: eles vão pagar um valor para os times que perderam spots na franquia? Se sim, para esse dinheiro ser justo, não vai ser um baque maior o dinheiro que eles vão gastar só pagando para os times sair do que tudo isso vai gerar? Mudança global nesse momento para virar a temporada 2025 é que foi o grande motivo. Fazendo um follow-up em cima disso, não haveria nenhuma possibilidade de manter esse sistema para 2025 e essa mudança que tão grande impacta tantas coisas acontecer em 2026? Isso foi pensado, cogitado pela Riot? Olha, não foi pensado porque quanto mais a gente postergar, manter mais uma quantidade grande de times no sistema e diluir receita, é mais um período grande de comprometimento financeiro dos times, de 1 ano de operação, operando numa situação que já não é sustentável. Então, eventualmente, a gente pode levar vários times que hoje são parceiros a uma situação de não recuperação da operação deles. De novo, hoje a gente sabe que tem vários times no Brasil e várias outras regiões do mundo que já estão operando sem lucro nenhum, né? E tirando, eventualmente, usando dinheiro de outros negócios para compensar, ou eventualmente classificam para o evento internacional e aí tem um fluxo de dinheiro maior e compensa. Então, quanto mais a gente demora para implementar esse novo modelo, é 1 ano inteiro de comprometimento de caixa, de operação, de outros investimentos. Os times, por exemplo, para não comprometer a estratégia de produto e de esportivo que eles têm, todos os nossos times mantiveram os academies. O que paga a line da Loud é os Camp Internacional recente? Será que se a Loud tivesse perdido alguns desses campeonatos, eles não teriam mantido o time do jeito que tá? Eu não sabia que tava sendo tão impactante assim o dinheiro de lá pra fora agora. Eu tô começando a achar que a Loud tá se perpetuando pelo fato de continuar indo pra fora, em termos, né, financeiro. Mais um comprometimento também que vai ser feito num Academy. Então, antes que a gente comece a erudir toda essa questão de vou tirar o Academy, vou começar a sucatear completamente internamente e tudo começa a deteriorar, a gente precisa tomar essa decisão o mais rápido possível. Então, não é uma coisa que a gente tem um tempo de mercado. A gente precisa rapidamente corrigir o problema financeiro que a gente tem em todas as regiões do mundo. E, de novo, o Brasil não é exceção. Os donos de time são vocais sobre isso. E para a entrada nas franquias lá atrás, foi feito, né, inicialmente um investimento reportado de 4,4 milhões de reais. Fora, obviamente, né, os investimentos a curto e médio prazo de organizações que entraram no decorrer dos anos, né? Então, a Riot vai disponibilizar uma compensação financeira para as organizações que não forem selecionadas para as franquias do ano que vem, né, para que talvez elas arquem, né, com investimento feito previamente, né, com rescisões de contratos de jogadores, comissão técnica, staffs de bastidores, né, de criação de conteúdo, né, e tudo mais? Os nossos contratos todos têm previsto em cláusulas vários cenários de saída, vários cenários de terminar contrato antecipadamente ou dentro do prazo, e todos eles têm diferentes cláusulas que prevêem uma justiça entre as relações. Então, a gente vai seguir o caminho mais justo nas conversas com os times e a gente certamente reconhece os investimentos que eles fizeram, não só para entrar no CBLOL, como no sistema como um todo. Então, qualquer negociação de saída vai ser feita da forma justa, sim. E muito se fala, né, sobre essa segurança que o sistema de franquias ele dá para os times, né, para que eles possam testar essas estratégias a longo prazo, né, fazer investimentos e tudo mais. Mas com esse investimento nesse movimento, na verdade, da Riot e as organizações entendendo também, né, que o sistema atual financeiro ele não faz sentido para o futuro, mas de qualquer maneira isso não pode causar uma certa preocupação, mesmo para os 6 times escolhidos, que nada nas franquias ele está realmente garantido, porque pode mudar conforme as regras do mercado ditam? Olha, toda vez que a gente entra num
quando a gente entrou nas conversas sobre franquias, ou quando um novo time começa a conversar num negócio como o nosso, existe uma série de riscos que a gente conversa muito antes, e tudo isso está previsto não só em planejamentos anteriores, como em contrato, né? E todas as garantias necessárias ou salvaguardas também estão previstas em conversas e contratos. Então, todas as partes, inclusive a Riot, estão sabendo dos riscos, e a gente tenta criar todas as garantias necessárias para a gente não ter os riscos. Inclusive, pivotar antes da gente atingir uma situação financeira mais complexa que possa causar danos maiores, é uma das coisas que a gente inclui em contratos e conversas. Especificamente com relação a essa mudança agora, o novo modelo de GRP, como ele passa por uma distribuição de receita que não é só do Brasil para os times brasileiros, é do mundo, e ele tem uma lógica que está associada a desempenho regional, internacional, fandom, ou seja, ele tem uma série de parâmetros que são muito favoráveis também ao desempenho regional, ele não é só vai para evento internacional, ganha muito mais dinheiro, ele vai trazer para todas as regiões do mundo uma previsão de futuro muito mais tranquila, muito mais viável. De novo, é o negócio principal da Riot. Especificamente para algumas regiões, ele vai trazer um boost mais de curto prazo imediato. O Brasil é uma delas. Então, o nosso negócio, que era muito mais difícil do que outras regiões mais desenvolvidas de patrocínio local, na hora que a gente transforma para esse modelo do GRP, da receita, do pool de receita global, ele já traz para os times brasileiros um cenário de receita imediata mais positivo, com um cenário de crescimento no futuro. Se for tão bom como ele tá falando, aí realmente talvez os salários não caiam ou até aumentem. Depende do quanto esse valor é realmente significativo. Mas tem gente que vai perder o emprego e vai de pouco para zero, né? É melhor pouco que zero. Então, na verdade, o que a gente está fazendo com os times, e essa é a forma como a gente está conversando, e eles estão entendendo, mantenha a crença no cenário, no futuro dos esportes, mantenha a crença no futuro do que a gente está construindo, e o perfil de remuneração que a gente vai estar dando agora, ele é imediatamente melhor e mais viável, mas a gente continua trabalhando para crescer. Então, na verdade, é uma correção que ela é mais interessante para os times brasileiros, que coloca a gente num ponto de curva saudável de novo. A gente não está... tem também o fato de que os times vão largar a Academy, né? Eles vão economizar... Pô, dá pra economizar bem os times que largaram a Academy. Estava num ponto saudável, agora a gente vai para um ponto saudável no mesmo negócio que a gente estava investindo. Outras regiões vão passar por um... E pelo que eu entendi, os patrocínios seriam fechados globalmente, não em uma região ou campeonato, mas isso é ruim. Isso é muito ruim. Se eu, digamos que... sei lá... Fala uma marca que só tem no Brasil... Mano, Natura. Café Melita. Natura. Café Melita, sei lá, de café. Quer fazer quer botar no CBLOL para que os jovens comecem a beber café. Faz sentido global pro cara na Coreia ver essa porra e falar, mano, que merda é essa? Eu acho que não faz sentido. Porque nem todas as marcas são globais. Então é meio bizarro. Um período de ajuste até entrar nesse ponto saudável. Para o Brasil, a gente, de curto prazo, já entra num momento de receita mais positivo. Não Mas tem a nenhuma curto nacional prazo... no CBLOL? O CBLOL é Mastercard, KitKat, Heineken 00. Tem mais algum? Dolce Gusto? Também não é. Santander. Santander é nacional, né? Hã? Santander é nacional. Santander, acho que... O nome Santander é nacional, né? Mas é de uma outra empresa, não? Santander. Dorflex. Dorflex é verdade. Santander é espanhol? É Espanha? É, justo. Eu achei que era de um outro banco que fica com o nome Santander no Brasil, mas faz sentido. Esse impacto não pode ser grande, visto que a gente disputaria, por exemplo, principalmente com a Conferência Norte nos campeonatos, em vagas em torneios internacionais, e até mesmo jogadores de Tier 1 brasileiros podendo, né, ir para uma vaga, para um spot de Américas dentro das equipes, não pode ser muito difícil, muito desafiador para as equipes brasileiras jogarem contra uma organização, um cenário, uma região que tem um poder de compra, né, e valor da moeda 5 vezes maior? Bom, você está falando do impacto da questão do competitivo e de como a gente vai crescer, né? Certo. Isso. Então, nesse sentido, o que a gente fez quando a gente criou esse modelo foi criar também um modelo que permita que a Conferência Sul se desenvolva. Porque a nossa premissa também é que vai ser muito bom... Mas peraí, essa parte da pool. Porque, digamos assim, se essa pool agora for dividida entre todos os times e, digamos,
se a gente regionalizar, CBLOL pegou o patrocínio da... qualquer coisa, mano. De novo, Café Melita. E aí eles vão pagar um dinheiro no CBLOL. Só que esse dinheiro não vai direto pro CBLOL, ele vai pra pool. Aí, por exemplo, o time lá da Coreia que tem o patrocínio do Shon, sei lá, vai pagar muito mais dinheiro. E aí a gente vai receber uma parte. Só que no final das contas, eles vão receber menos em porcentagem. Ou então a nossa porcentagem vai ser ínfima em relação aos outros. E aí nós vai ficar pobre igual, foda-se. Muitas perguntas, velho, muitas perguntas. Inclusive para a Conferência Norte. Fatal Model NTC. Que a Conferência Sul se desenvolva e a Conferência Norte também, a América do Norte, que também está isolada de Ásia e Europa, consiga também se desenvolver cada vez mais para encarar esses players nos eventos internacionais. Então, o que a gente fez? Primeiro, a gente criou esse modelo onde vagas de MSI e vagas de Worlds estão garantidas na Conferência Sul. Então, não houve perda de vaga, de uma vaga, que era o que a gente já tinha. Existe o potencial de a gente levar 2 vagas para o Worlds, porque a gente tem 4 times disputando 3 vagas. À medida que a gente vai subindo em performance, a gente já começa a ter um upside aí também. A outra coisa que a gente também criou é a questão das rodadas cross-conferência. Cara, não era simplesmente muito mais fácil o campeão da LCS vai, campeão do CBLOL vai pro Worlds e os outros times disputam outra vaga? Não é possível, cara. E foi... Quem foi que pensou dessa maneira, velho? Vai lá, tu ganha o CBLOL, vai pro bagulho e não se classifica pro Worlds. Sério. Ui, meu Deus do céu. Antes dos eventos internacionais. Então, mesmo que você eventualmente vá pro split pré-Worlds, você leve a última das vagas pro Worlds, você já passou por uma quantidade de jogos contra os times da Conferência Norte que minimamente já são melhores ou funcionam como um pré-bootcamp para você entrar mais aquecido lá fora. Então, tem uma série de preparativos que vai jogar o nível de desenvolvimento competitivo da Conferência Sul para cima do que ela tem hoje, que é jogar absolutamente isolada e quando chega num evento internacional, ela está exposta pela primeira vez. Então, a gente também acredita que isso vai acelerar o desenvolvimento competitivo. São vários pontos, né? Com relação à questão dos jogadores que vão jogar em outros lugares, a gente tem essas limitações impostas pela política de residência, né? Então, assim, se a gente tem 6 times em NA, não tem mais do que 6 jogadores. Eu sei que vai ter uma para cada conferência. Mas eu digo, é muito injusto tu ganhar a tua liga e aí tu ainda tem que disputar um campeonato para ter Worlds. Tu entende quanto isso desvaloriza a própria liga? A não ser que vá como vaga de importe, que é uma coisa que nunca aconteceu até hoje. Não tem mais do que 6 jogadores que possam vir a sair. Mas, assim, observando o que está acontecendo claramente também, por exemplo, com a América do Norte, a América do Norte também está num processo idêntico ao nosso de trabalhar a galera que vem do NACL como um novo nome e essa galera que está levando a LCS para frente. Então, a gente olha Ion, APA, essa galera é a galera que está sendo desenvolvida na LCS para ser o futuro da LCS, como nós temos os nossos novos talentos vindo. Então, existe um movimento na própria Conferência Norte de renovar o seu próprio talento, que é uma prioridade. Haverá oportunidade de troca de talento? Haverá, como o próprio Brasil pode se beneficiar dela. Vai ter, por exemplo, agora, vai ter um movimento de, eventualmente, otimizar custos dos times da Conferência Norte? Vai. Então, pode ser que exista até oportunidades maiores para trazer jogadores para cá. Isso a gente tem que ver o que vai acontecer. Mas no curto prazo, a nossa preocupação maior foi deixar para a Conferência Sul... Mano, na moral, eu tô achando que o Caco sofreu a hipnose de alguém lá. Ele tá falando como se a gente tivesse que ficar feliz de estar exportando jogador BR pro NA. Vocês perceberam? Rolou um pesado lá naquela Riot NA. Ele fala... Existe até a possibilidade dos times daqui exportarem jogadores brasileiros. Nossa, como eu estou feliz de perder esses jogadores para o NA. Coisa boa, coisa linda. É exatamente isso que a gente quer. Espaços para que ela se desenvolva competitivo, vaga garantida, rodada para cross-conferência e uma limitação nessa capacidade dos jogadores encontrarem... Tu entra numa sala lá da Riot NA, espaço na outra conferência, mas não num volume enorme que isso desabasteça a Conferência Sul. É que ainda assim, esse ponto sobre o valor de compra e valor da moeda ser 5 vezes maior no NA ainda assusta um pouco sobre essa diferença entre investimento mesmo, nas organizações, nas equipes, e o quanto que isso impacta, entendeu? Um futuro, é o que a galera falou, geralmente a gente, né, o ponto da comunidade era, se a gente for ganhar de uma região major, né, nesses anos para trás e nesse ano, seria talvez do NA que a gente estaria mais próximo ali. Só que mesmo do NA ainda há um gap ali, né? E
a moeda, né, os valores, eles não ajudam nessa situação e vão continuar não ajudando. Isso é uma verdade. Existem disparidades de moeda por todas as regiões, mas também existem disparidades absurdas de custos também, né? Existem disparidades de salários e tudo isso. Então, cada região... Ele não pode... Ó, alguém do financeiro aí me corrija, mas ele não pode usar salário como custo nesse caso. Pode? Salário é custo. Não, beleza, é custo, mas ele tá comparando a isonomia do campeonato, que eles gastam muito mais que a gente porque os salários deles são mais caros. Então, mas quando você entra no campo de, tipo assim, o custo de uma empresa total cost of operation, você vai entrar custo, todos os custos, tipo... Não, tudo bem, é custo, mas assim, eles pagam salários absurdos e ele não tem como dizer que dá pra competir os dois porque os caras gastam mais porque os salários deles são mais altos. Não, eles têm salários mais altos pra contratar jogadores melhores, então... Essa parte do custo tira a isonomia. 300 mandou R$5. Mal posso esperar por esse sistema dar errado e o competitivo ser salvo pelo Brasino. Pra você entrar no campo de custo, quando você quer falar de uma empresa multinacional que é a É que é esportivo, é diferente. Você vai ter que... Então, mas aí você custo esportivo é diferente de uma empresa convencional daí. O dólar como uma moeda padrão. E aí você vai comparar o custo do CBLOL versus o custo do NA. Aí sim você pode falar de custo. Não, mas é porque, esportivamente falando, o custo esportivo é um pouco diferente de um custo de uma empresa convencional. Mas a partir do momento que a Riot é uma empresa de capital aberto e que tem acionista, não, mas ela não tem... entra nisso. Não, mas não tem nada a ver com a Riot. É que, tipo, aqui ele tá tentando comparar que as duas ligas, elas estão de acordo porque o CBLOL ganha menos. Mas o custo dele é muito mais baixo que o custo do DNA. Mas justamente isso faz não ser justo. Porque o salário deles são muito mais altos, entendeu? E logo eles podem ter jogadores melhores. Essa é a diferença. Custo operacional e custo esportivo... É perfeito. Tu conseguiu posicionar bem o que eu queria dizer. O custo operacional deles é muito mais alto. Mas o custo esportivo deles é mais alto porque eles conseguem pagar mais. O Santos não compete com o Manchester City. Sim, porque os custos esportivos o que eles ganham não é igual. O custo operacional do City é maior? Mas eles têm muito mais budget pra gastar com o jogador. Logo, eles não estão na mesma prateleira. É tipo a gente tem que começar a disputar vaga na Libertadores com a Premier League. Não tem como. E não tem como dizer que é justo porque, não, é que eles têm que gastar muito mais, pô. É que os jogadores lá são mais caros, eles têm que gastar mais, sabe? Então vai ter uma dinâmica. Algumas vão conseguir explorar alguns valores, outras vão conseguir explorar outras vantagens de custos mais baixos, maior flexibilidade e tal. Eu não consegui me expressar muito bem, mano. Não consegui formar meu raciocínio. Eu só joguei as palavras para que vocês entendam. Uma coisa que a gente vai ter que ir acompanhando de tempo em tempo e... A porcentagem que o NA gasta em salário, ele é maior que a porcentagem que o Brasil gasta em salário. Não, aí que tá. A porcentagem pode ser a mesma, entendeu? Pode ser. Digamos que o custo operacional em porcentagem esportivo dos dois seja igual. O problema é, eles vão conseguir gastar 70 vezes mais em jogador do que a gente. Logo, se eu tiver qualquer jogador muito acima da média, eles pegam, então a gente não tá disputando, porque... Por causa da disparidade de moeda? Não só de moeda, mas de quanto eles recebem mesmo. Criar o fair play financeiro... se criasse o fair play financeiro entre as duas ligas, o NA estaria sempre no talo e nós estaria tipo 20% do teto. Se a gente precisa moderar ou não. Mas uma coisa que é muito clara também o NA ele tem custos muito maiores, de piso salarial, de custos de operação, de tudo mais. Então esse poder de compra, junto com a receita que vai ser abastecida pelo GRP, ele também tem limitações, senão as organizações de NA também não ficam sustentáveis, e aí é contra o efeito da mudança toda. Então, o desafio ele não é tão desigual para todo mundo. Um outro jogador pode cair num cenário de exceção que vale um investimento, como os importes que às vezes acontecem. Mas não é um cenário que a gente acredita que seja massificado, porque, de novo, os custos de operação no NA também são muito fortes para garantir a sustentabilidade do NA. Para finalizar sobre o Tier 1... Mas os caras pagam milhões em jogador ruim, velho. É óbvio que não faz valer a pena. Caco, só gostaria de entender quais são os critérios ali para a escolha dessas equipes que vão permanecer nas franquias, né? Porque a gente sabe que, historicamente, né, na primeira passagem para as franquias, planos de negócio a curto, médio e longo... mandou R$5,02. Vamos contratar o Faker e os Zeus. O custo do CBLOL vai aumentar e logo precisamos mais dinheiro. Gênio!
Tu é gênio, moleque. Resolvemos um problema aqui. Pelas regras da Riot, resolvemos o problema. O Brasil vai ficar rico. Faz uma vaquinha, contrata o Faker e os Tem alguma Zeus. dúvida de financeiro que você quer que eu tire com flat? Não, já. A regra é a lógica dele que não faz sentido pra comparar duas regiões desse jeito. Longo prazo, histórico na liga, né? De títulos e de história mesmo, torcida, né? Engajamento. Vão pagar 8k doll pro Titã da vida enquanto o Core DJ tá recebendo 50 doll? É na semana, né? 50 doll, tu quiser? Deve ser na semana. Audiência, segurança financeira, entre outros, foram alguns dos pontos analisados pela Riot. Então, gostaria de entender quais são os critérios de escolha quando vocês pretendem fazer essa escolha e anunciar elas. Olha, em linhas gerais, eles não são diferentes. E como a gente está trabalhando em cima apenas dos parceiros que a gente tem hoje, tanto das 3 regiões, a gente conhece os parceiros. Então, o que a gente está fazendo mais agora a gente está fazendo um cheque do que foram esses últimos anos, em termos do que era a estratégia, para onde ela foi parar, o que atingiu, o que não atingiu e por quê. E um exercício junto com cada parceiro de onde ele identificou um problema ou uma oportunidade para chegar onde ele deveria ter chegado. De novo, hoje todos nós reconhecemos que há desafios de se conseguir se manter estável financeiramente ou até mesmo competitivamente crescer. Todo mundo entrou com seus planos de competitivamente se desenvolver, uns deram mais certo do que outros. Qual é a análise crítica de cada parceiro para ele ter chegado ou não onde ele chegou? Então a gente quer entender isso. Dado num cenário futuro agora, ou seja, com um cenário agora que a gente vai ter 8 times jogando, 6 dos quais são aqueles que a gente já joga, ou seja, 60% da liga é a mesma. E a gente tem um outro que vem do Tier 2, que já foi uma realidade que o CBLOL já conheceu também na época do circuitão. Como você prevê os seus próximos 2 anos, 3 anos? Como você imagina com esse mercado que você já conhece, que vai mudar a sua situação? Como você se vê nesse novo cenário? A gente só quer avaliar, então, essa capacidade do parceiro de o que ele fez e para onde ele vai ver. A gente sabe que tem parceiros que tiveram um desempenho melhor do que outros em algumas áreas. A gente quer ter essa visão do como o próprio parceiro se vê e o que ele se dispõe a fazer. Então, é mais essa verificação do que o parceiro enxerga estrategicamente para o futuro. De novo, a gente não vai buscar time parceiro de franquia fora de quem a gente conhece. Então, é muito mais uma verificação, inclusive se está interessado. Tem parceiros que a gente sabe que ao longo do... Bom, times já saíram do CBLOL. Pode haver times que estão interessados em uma oportunidade de sair do CBLOL e tudo. Esse não é o momento de continuar, a gente vai conversar sobre isso também. Então, é muito mais essa verificação de como ele se vê para o futuro e se ele modificaria a estratégia que a gente já viu lá atrás. Legal. Agora, sobre o Tier 2, Caco, que eu acho que é uma das coisas que a gente mais recebeu comentários, né, nas redes sociais e entre alguns parceiros que a gente conversou, há muito sobre se falar sobre essa questão de desenvolvimento de talentos que você tocou, né, há um pouco tempo atrás. Quando a gente fala sobre um Tier 2 que agora tem uma vaga para o Tier 1 como equipe convidada, a gente entende que... Eu tô sentindo que a maioria das perguntas ele responde com: vamos conversar com o time e a gente vê depois. Impressão minha ou tá acontecendo? Muitas organizações, muitas equipes vão priorizar realmente operações que buscam, né, o título, buscam a ascensão, buscam essa vaga, e que isso pode fazer com que o desenvolvimento, os novos talentos, né, o testar novos jogadores, né, jogadores de lines inclusivas, inclusive, né, isso possa ser afetado, né, por essa busca do título, essa busca da vaga. Como é que a Riot entende essa questão? Olha, na nossa visão, criar um incentivo competitivo muito claro e muito forte, que é o acesso ao Tier 1, ele deveria estimular o Tier 2 a atrair mais gente, mais talentos e a incentivar especificamente esses atletas a darem o melhor de si. Vocês não aprenderam nada com o Valorant, não? Entendeu? Eu acho que um Tier 2 que tem um ciclo curto de um promo relegation no final do ano deveria ser muito mais eficiente em filtrar e desenvolver os novos nomes. Então, para a gente, esse era o estímulo que faltava para acelerar mais ainda o que a gente hoje já tem, que é muito positivo das organizações desenvolvendo no Tier 2. Na verdade, um Tier 2, como a gente tem no CBLOL Academy, que revela tanto talento bom, sem um incentivo tão direto, ou seja, dependendo só de reserva e uma potencial vaga para experimentar a sorte, para a gente é uma... Rapaziada, aqui é onde a ilha tem o potencial de realmente salvar o cenário, velho. Eu não vejo esse Tier 2 sendo tão interessante se não tiver a ilha envolvida.
Aqui é tipo, não vejo, de verdade, não vejo. Imagina que a gente não tem ilha. Digamos que não tem a ilha. Vindo do futuro mandou R$ 5. LCS vai voltar a dar prejuízo e não ganhar nada. E para ajudar os times, vão unificar de vez. Voltar a dar prejuízo? Continuar dando, né? Porque quem ia fazer a transmissão? Quem ia fazer os bagulho? Ia ter que ser tipo streams espalhadas ou algum lugar de campeonato, mas nada disso concentra muita gente pra dar vida pro negócio. Então, realmente, cara, aqui a ilha vai ser muito importante. E eu espero que a Riot já tenha alguma coisa conversada com eles. Porque eu não vejo outro jeito de dar vida pra esse T2 se não for mais ou menos o que a IDL tá fazendo no Academy agora. Vai ser muito difícil. Surpresa que ele tenha revelado tanto nome. Ter um estímulo de uma vaga, pra gente, é o catalisador que vai fazer muito mais gente entrar e se interessar por ele. É que né, no sistema atual troca-se essa competitividade, vamos dizer assim, de disputar por uma vaga pela segurança de você não ter um promo relegation e você ter os spots ali, certo? E essa segurança das equipes o incentivo que eles precisam para testar jogadores novos ou porque o que aconteceu no Valorant foi o T2 ficou tipo, o T2 não tinha nem, como eu posso dizer, a rapaziada nem sabia o que estava acontecendo. Os jogos não eram ruins nem nada. Mas ninguém nem sabia que tava rolando aquilo. Não tinha divulgação, não tinha pessoa interessada, não tinha storylines, não tinha nada. E aí, não tinha engajamento, o pessoal não assistia, não tinha marca, não tinha org, e deu merda. Mas a gente ainda não resolveu como será a situação dos times que estão Não, tinha transmissão, mas não tinha engajamento. no Tier 1, se podem ou não manter equipes do Tier 2. Nós estamos avaliando isso ainda. Certo. Porque para a gente é super importante que os aprendizados e a capacidade dos times Tier 1 de formar mais rapidamente novos atletas no Tier 2, isso traz um valor incrível na formação de novos talentos. O que a gente não quer é que isso acabe corrompendo a função do Tier 2 em uma geração de time para venda, de passar. Então a gente ainda está definindo quais são as políticas para ver se a gente consegue encontrar um ponto onde as organizações que estão garantidas no Tier 1, que não vão passar por relegation, para que elas possam continuar investindo no Tier 2. Eu tenho certeza de que elas vão continuar. O valor com a segurança de não ser rebaixada, ter um lugar para desenvolver talentos, esse valor continua. Além disso, existe também os outros talentos que não conseguem um espaço nesse lugar, nesses times da Academy, de terem um incentivo de entrar. E a gente já viu novos times entrando, como o IDL, a Rise, o Flamengo. Mas o que vai acontecer é o seguinte, digamos que a IDL... Some IDL. O Flamengo bota um time no T2, não sobe, perde dinheiro, vai continuar? Não vai. Aí tira o Flamengo, aí tu tira o Flamengo, aí tu tira a IDL, aí tu tira MBR, que seja. Acho que nem pode. Tu tira essas orgs, alguém vai assistir o T2? Literalmente, quem manteria o T2 vivo seria os, sei lá, produtores de conteúdo, tipo o Absolute assistindo os jogos, a Ilha e afins. Então é muito complicado, cara. Tem que ter um plano muito bom. Os times, eles também estão investindo para eventualmente terem uma possibilidade de entrada no Tier 1. Então a gente acha que tudo isso pode acelerar. Existem vários pontos de preocupação que todos os problemas onde a gente tem muitos times e um path to pro que ele é limitado. E a gente vai estar monitorando tudo isso. Com relação só ao projeto inclusivo que você falou, isso continua como sendo uma prioridade nossa e a gente vai continuar buscando formas de conectá-los. Seja no qualifier ou no momento que estiver maduro o suficiente, seja em algum momento eventualmente mais avançado, tá? E a gente, por exemplo, para a Latam, a gente está criando 2 Tier 2 novos, porque hoje o Tier 2 da LLA, ele na verdade é um qualifier para a LLA, ele não é uma liga como o CBLOL Academy e o NSL. Ele vai criar 2 ligas, no Latam Norte e Latam Sul, que acontecem o ano inteiro, para que a gente tenha de fato time. Final. Início do ano é péssimo. Seria legal um sistema de pontos tipo Major. Um Brasileirão o ano todo? Se desenvolvendo o ano inteiro. Então, desenvolver jogador e desenvolver jogador com ímpeto competitivo de rapidamente chegar e ter a sua chance no Tier 1 é o foco. Então, haverá riscos, que sempre há, de novo, quando o caminho é apertado, e a gente vai estar lá monitorando isso. Mas o foco é gerar jogadores e levá-los ao Tier 1. 2 perguntas um pouco mais rápidas, então, sobre o Tier 2. Caco, vocês já pensam em como o campeonato vai acontecer? Se é através de parceiros, se é tocado de forma oficial? Qual que será o formato? Liga dividida em splits? Ou tabela geral de classificação?
Olha, detalhes de formato e tudo a gente ainda vai comunicar um pouco mais à frente, porque a gente está fazendo não um alinhamento de formato geral, porque cada região tem a sua região, mas a gente quer fazer um batimento de peso competitivo das 4 regiões para garantir que os times que chegam nos Tier 1 da Conferência Norte-Sul passaram por um caminho mais ou menos parecido, mas não igual. Mas, assim, especificamente sobre o CBLOL Academy, vai continuar sendo produzido pela Riot, vai continuar sendo transmitido, vai continuar... A gente quer continuar dando visibilidade para os talentos e ao torneio como ele é, produzido pela Riot. Cada outra região... Hoje O Valorant foi assim também. Não, relaxa, a Riot vai continuar fazendo. Aí, primeiro ano, a Riot fez, foi presencial, fase regular e playoff, não deu muita audiência. Aí, os times givaram. Próximo split, próximo ano, começou o primeiro split. Fizeram online. Aí, continuou online ali, pá, playoff, foi presencial. Segundo split desse ano, tudo online até o playoff. Então, daqui a pouco os caras vão jogar no controle. já são produzidos diferentes. A NA ele é produzido por um organizador de torneio parceiro, o NACL. Então a gente não quer diminuí-lo, muito pelo contrário, a gente quer manter o que está, o que funciona, a gente só quer dar esse viés. Agora tá pra GC? Vixe, já tá até Gamers Club fazendo. Mais competitivo e menos distante do Tier 1. A gente quer botar um pouco mais desse estímulo de chegar. Mas no caso do CBLOL Academy, continua sendo produzido pela Riot. Certo. Inclusive, me soltou uma dúvida que você falou sobre vocês estarem analisando se uma equipe, né, da franquia Américas pode ter uma equipe no Tier 2. Ainda assim, a gente teria a manutenção, obviamente, daquela... O Academy não dá audiência, mas o Academy não é pra dar audiência. O Academy é um investimento que os times fazem pra fomentar talento, que é meio que era obrigatório da liga. O problema é, aí os jogadores eles tinham um lugar pra que eles estão ganhando dinheiro e pra se desenvolver. Sem isso, ninguém vai botar dinheiro pra desenvolver jogador, entendeu? A regra sobre equipe... Agora tá dando bastante audiência, porque, querendo ou não, foi feito um trabalho muito bom. Adicionou a ilha, tem o Flamengo. Porra. Irmãs, né? Sim, Ou seja, claro. por exemplo, uma PEN Academy não poderia subir porque teria PEN e PEN Academy, certo? De forma alguma. E aí, mas... Cheguei sudoeste agora, Tocão. O T2 qualquer 5 mula vai poder jogar ou você acha que vai ter um critério? Não tem critério. Vai ser, eu imagino que vai ser um qualify abertão. Jogo na lama, cada um por si, Deus por todos. Só que além disso, a gente também não quer, a gente quer cuidar para que também não tenha para que a gente deixe muito claro para uma PEN Academy, para um time Academy, quais são as condições, caso ele ganhe o CBLOL Academy, de transição para que aquele roster possa subir para o Tier 1. Perfeito. Para que a gente também não acabe prejudicando ninguém do meio do caminho, né? Sim. E para finalizar a parte, né, do Mais Esportes aqui, eu gostaria de entender se a Riot também pretende fazer um investimento no campeonato do Tier 2, né, assegurando algum tipo de ajuda de custo, né, ajuda financeira, suporte financeiro para as equipes do Tier 2, até para não haver uma disparidade muito grande entre o investimento do Tier 1 e o investimento do Tier 2, até para ajudar as equipes que sobem do Tier 2 para o Tier 1 a não terem uma diferença muito grande financeira na hora de jogar. Olha, uma coisa é assim, a equipe do Tier 2 que subir por Tier 1, ela vai ter o mesmo acesso às receitas do GRP que as outras do Tier 1. Então, na hora que ela entrar na conferência, ela tem a mesma receita. Ela não tem um caixa menor para tomar todas as decisões. Então, e os investimentos, ela tem acesso à mesma receita. Já foi falado se é um time por ano ou um time por split de convidado? Naturalmente, o quanto de receita ela vai receber vai depender do... A adição da ilha do Flamengo não prova que esse Tier 2 possa dar certo. Eles emitem time no Tier 1. Cara, eu acho que no início, o Tier 2 vai ser muito... Vai ser da hora o Tier 2 no início. Porque vai voltar a ser aquela selva. Mas eu não sei se dura por muito tempo. Dos desempenhos, dos trabalhos dela, porque é tudo em função de uma série de fatores. Mas ela tem acesso à mesma fonte de receita que os franqueados e o... Porque, pensa comigo. Vocês já pararam pra pensar... O Bic mandou R$1. O Randall será o CEO do Tier 2. O Randall. Vocês já pararam pra pensar? Vocês acabaram de falar que vai ser um Qualify por ano. Então, o que os times vão fazer o ano todo? Vai fazer um modelo de pontos? Não dá, porque é muito time. Tem que ser Qualify. Não vi não, obrigado pelo subir. Ou eles vão fazer 5, 6, 7 Qualifies durante o ano pra ter pontos pra um playoff.
aí vai perder a graça, porque tu não vai querer ver 7 qualify, 5 qualify. Se for uma liga valendo ponto, eles têm que pré-selecionar os times antes. Eles têm que acertar muito nesse formato. Isso é mano, esse formato do T2 é extremamente sensível. Eles têm que acertar. Da liga. Então não tem uma diferença de revenue pool para ele, não. No Tier 2, o que a gente pretende manter é ainda o acesso à premiação. Porque aí é um sistema muito grande para a gente subsidiar diretamente. E, de novo, o que a gente tem observado hoje de CBLOL Academy e NSL, até pela revelação de talentos e a forma como eles chegam no Tier 1, ele é o suficiente para gerar bons times que conseguem arrancar jogo num promo relegation. A gente está seguro disso. O problema, Caco, desculpa te interromper, eu acho muito legal assim, participar do GRP, né? O time que sobe. O problema... Pelo que ele está falando, dificilmente o convidado perde a vaga pro T2. Vão ter dinheiro. É um bom ponto. Eles vão ter dinheiro, mas eles vão poder contratar jogadores melhor. A partir que tu entrou no slot convidado, se tu fizer tudo bem feito, tu não sai mais. É válido. O problema é que isso... A não ser que alguém tente colocar muito dinheiro para te tirar essa vaga, mas aí... Isso é uma doideira. Cria uma situação onde esse time que vai ter que disputar no final do ano, de qualquer maneira, contra o vencedor do Tier 2, ele vai ter um investimento muito maior do que essas equipes que estão vindo têm ainda, não? Isso gera uma disparidade. Isso gera uma disparidade. Mas o caixa que esse time vai receber, ele É por essa ela não tá esperando. é um caixa para prepará-lo para jogar contra o time do Tier 1. Na verdade, a própria experiência que ele vai ter jogando um ano na Liga de Tier 1 vai prepará-lo muito mais para incentivar empresas terceiras a fazer campeonatos internacionais pro T2, tipo em etc. Riot odeia isso. Promo relegation defender a vaga dele. Isso isso não dá para questionar. Né? Na verdade, o desafio do time que quer ser promovido é disputar contra esse time como o acesso à série principal. Em termos de subsídio, a gente não prevê subsidiar mais, além de premiação, o Tier 2, porque, de novo, isso acaba tornando o próprio modelo de viabilizar o cenário inviável. A gente quer fazer mais Tier 2 com acesso a mais times, e aí a gente já começa a ter uma dificuldade de distribuir receita, tirando de onde a gente precisa manter. Então, de novo, a gente precisa manter, a gente precisa garantir... Mano, que e se a Riot agora vira e fala, rapaziada, abrimos o circuito. Empresas façam campeonato. Tudo que é patrocínio permitido. Será que não dá bom, não? Condições competitivas são viáveis. A gente não pode botar eu estou divagando. Tier 2 num caminho mais complexo, mas vai ser um alinhamento competitivo. A gente não pretende financeiramente subsidiar o Tier 2, além do que hoje já alimenta o NACL e o CBLOL Academy. Perfeito, Caco. Essa série de perguntas que a gente fez, né, agora foram... Imagina a cada 3 meses um duelo de sobe e desce. Perguntas levantadas pelo corpo jornalístico do mais... R$5,01. Um centavo. Na prática, Obrigado vão ser pelo 7 centavo. times Kiblaw, e um vai ter que ficar batendo em time do Academy. Sim. O time que for ter a vaga de convidado vai ser batedor de crianças. É o time do Shine. O Shine adora bater em criança. Esportes, mas eu também gostaria de pontuar, né, até para as pessoas que estão assistindo a gente, que a gente pesquisou, né, e estudou bastante todas as respostas e perguntas que vocês enviaram para a gente, e a gente também fez um convite para algumas figuras da comunidade para mandarem perguntas para a gente, e eu selecionei algumas delas aqui para a gente fazer com o Caco, para a gente ir encerrando essa conversa. Caco, então, essa primeira pergunta ela vem do Ranger, né, bicampeão do CBLOL, atual membro do Ilha das Lendas, que é sobre o seu papel, né? Se você teve pessoalmente algum peso na decisão sobre essa mudança, visto que você viveu durante muito tempo, você conhece a comunidade do CBLOL. A decisão de fazer essa revisão da presença global das ligas e em função do retorno financeiro que a gente consegue passar para os times, ela foi uma decisão global e ela aconteceu em várias regiões. Dada essa estratégia, eu, como líder das Américas, sim, estive diretamente responsável em desenhar qual seria a melhor solução que nós teríamos para a região das Américas. E, nesse sentido, não só o meu conhecimento do CBLOL, como também trabalhar com as equipes de todas as regiões,
nos geraram um entendimento, me gerou um entendimento de que uma solução, por exemplo, como a solução que está sendo usada em outras regiões, como a PAC, da gente consolidar numa liga e dividir as 10 vagas, 8 vagas, mas 10 vagas que seja, entre os times, traria uma representação muito pequena, traria uma solução que não seria a solução Rapaziada, necessária. eu acho que atacar o Caco é errado. Porque provavelmente a função que ele teve foi minimizar ao máximo as nossas possíveis perdas. Eu tenho certeza que ele deve ter, mano, focado muito pro CBLOL. Sem ele, seria muito, muito, muito pior. Eu tenho certeza absoluta. Mas, obviamente, numa empresa que é lá, ele é limitado. Ele só pode fazer o máximo possível. E aqui ele tá sendo o comunicador. E o comunicador acaba sendo quem apanha. Quando eu tô criticando, pra mim, eu sei que não foi ele que tomou a decisão. E eu tenho certeza que, provavelmente, a maior parte das decisões, ele conseguiu dar uma melhorada pra gente ainda. O que tu acha que uma pessoa vai fazer numa empresa inteira, velho? Para uma região como nossa. Então, o desenho de uma solução de 2 conferências iguais, disputando só no playoff, mas com os lotes garantidos, é uma solução única para as Américas, e essa foi liderada pelo meu time, porque nós temos o entendimento da relevância das regiões que estão ali dentro. Então, sim, eu liderei o desenho da solução das Américas, mas o desafio de fazer uma readequação global para que a gente pudesse ser viável é um desafio global. Perfeito. Agora a segunda pergunta é a pergunta do Revolta, né, tricampeão do CBLOL e membro do Ilha das Lendas também, que é sobre as organizações, né? A gente sabe que elas são travadas regionalmente, mas e no caso de organizações que saiam das franquias ou estejam fora dela? Eu queria outra pergunta, velho. Tem outra pergunta que eu queria poder fazer. Infelizmente, ela só me veio depois. Atualmente, há precedente para, por exemplo, uma Team Liquid, né, que está na LCS, mas tem operações no Brasil e em outras modalidades, ou a TSM, que já saiu do cenário norte-americano, ou até a FaZe, né, que é uma organização europeia que nunca compete no League of Legends, mas tem operação no Brasil de outros esportes. Tem algum precedente para essas organizações virem para cá e investirem aqui? Olha, no exemplo específico da Team Liquid, como eles estão Rapaziada, hoje... hoje o Caco é tipo aquele meme da criança dormindo e o cara tomando as flechadas, assim, sabe? na LCS, se assim permanecer, eles não poderão estar nem no Tier 2, nem no Tier 1 da Conferência Sul, porque ela não pode estar em 2 lugares, como você falou, das equipes irmãs. Mas uma Caco equipe, é criança. uma organização que esteja fora do nosso sistema, Não passa pano? Não tô passando pano, velho. Ele só consegue entrar entrando via qualifier do Tier 1. E ao entrar via qualifier do Tier 1, ele tem que seguir as regras de residência. Então, existe um lado onde é interessante a gente poder ter poderia ser interessante a gente ter uma organização internacional desenvolvendo talento brasileiro nas regras da política de residência. Mas nunca se ela for presente em uma outra região Tier 1. Então, só um follow-up meu para entendimento, nesses 6 lugares selecionados das franquias desse ano para o ano que vem, vocês só estão considerando equipes que estão atualmente nas franquias? Sim, não sim. Novas aplicações de fora? Não. Só os 10 parceiros que estão hoje que a gente está discutindo. E agora, pra mim, é o seguinte. Digamos que... E aqui é onde o negócio ficaria interessante. A Team Liquid não pode ter uma vaga no CBLOL porque eles estão no NA. Beleza. A Team Liquid monta um time no T2 brasileiro. Eles têm estrutura, eles pagam salário. Esse time conquista a vaga. É possível fazer a transição e até um valor monetário da vaga? Ele falou que não pode jogar nem no T2? Ele falou. Mas ao entrar via qualifier do Tier 1, ele tem que seguir as regras de residência. Então, existe um lado onde... Ao entrar no qualifier... É interessante, o qualifier só consegue entrar entrando via qualifier do Tier 1. Qualifier do Tier 1? Ele quis dizer do Tier 2, não? E ao entrar via qualifier do Tier 1, ele tem que seguir as regras de residência. Então, existe um lado onde é interessante a gente poder ter poderia ser interessante a gente ter uma organização internacional desenvolvendo talento brasileiro nas regras da política de residência. Mas nunca se ela for presente em uma outra região Tier 1. Qualify pro T1, ele quis dizer, né? Porra. Porque aí, por exemplo, digamos que a gente tem aqui um cenário no qual a ilha tá hypando muito, todos os criadores de conteúdo estão hypando muito, assistindo muito. É legal pra uma org dessas investir num time Tier 2 aqui. Mandou R$5. Estranho Caramba, que ele só que deixa calma na as voz, Dilma. perguntas dos parceiro protetor. Pão e circo
rolando no virtual agora. Muito bom, velho. A Dilma tá na marcha lenta demais, velho. Ai, onde é que eu tava, cara? Eu me perdi, velho. O que eu tava falando mesmo? Ah, é. Se a gente tiver aqui um T2 fomentado e um time de lá pudesse investir aqui, se ele ganhasse a vaga, transferir a vaga, aí teria algum tipo de, né? De, como se diz, incentivo pro investimento no T2. Se eles tiraram essa opção, infelizmente, Então, só um follow-up fica triste. Just White Hawk, obrigado pelo subir. meu para entendimento. Nesses 6 lugares selecionados das franquias desse ano para o ano que vem, vocês só estão considerando equipes que estão atualmente nas franquias. Sim, E sim, não sim. novas aplicações de fora. Não. Só os 10 parceiros que estão hoje que a gente está discutindo. Só Perfeito. esses. No caso, por exemplo, do parceiro de Latam, que vai ter um na Conferência Norte e parceiro Sul, são os 6 times da LLA. Perfeito. Só os atuais. Próxima pergunta é do Tokers, né, tetracampeão do CBLOL e criador de conteúdo atualmente. Ele já Que respondeu viveu uma tudo. situação, né, foi pro player de Valorant também. Ele comenta aqui: no Valorant, a expectativa em cima do Tier 2 após a mudança de formato era que os times do Tier 2 investissem para vencer o cenário e conquistar uma vaga de convidado nas franquias, que é o que está acontecendo também, né, vai acontecer nessa mudança do LoL. Mas logo entenderam que não valia a pena porque o time convidado não participava do revenue share das franquias, fato que você já falou que agora vai participar do Global Pool. Como a Riot pretende que o Tier 2 e Tier 3 sobreviva sem investimento atual das organizações com um sistema de Academy, já que venda de jogadores e patrocínios são poucos e provavelmente não são sustentáveis? Bom, hoje a gente vai entender com os outros com os times que hoje têm time Academy, quais são os incentivos e o que eles Minerva imaginam. mandou De novo, hoje a gente não tem R$5,69. Para de falar mal da minha venda, Dog. Já não basta o baiano fazendo casos do cenário. a conexão do Tier 2 com o Tier O cara vende, não dá porcentagem pra ninguém e quer ser protegido depois? Faz o Pix aí, pô. 1. E no Brasil, os 10 times permaneceram com seus times Academies, porque eles viram um valor em ter uma estrutura Academy dentro do custeio da sua operação de CBLOL como formação de talento. Então, a gente precisa discutir isso com o time dentro daquela linha de visão de futuro. Em NA foi uma outra visão, só a Liquid e FlyQuest que ficaram com esses times, e a gente tem no Tier 2 uma série de outros times com um Tier 3 super ativo, buscando entrar na NSL e agora com incentivo de entrar na Conferência Norte. Então a gente vai querer entender com os times se eles de fato são os primeiros grandes parceiros que podem suportar essa entrada de novos jogadores, mas a gente também está vendo outras organizações. Mas eu falei, muitas respostas deles foi tipo, não, a gente ainda vai conversar com os times. Claramente foi feito muito na pressa. Entrando, que não são os times que estão no CBLOL, como Academy, no Tier 2, e imagino que esse interesse vai aumentar agora com acesso ao Tier 1 acontecendo anualmente. Então, de novo, a gente vai conversar com as equipes, mas a gente entende que o Tier 2 hoje, ele é saudável, ele está atraindo organizações e formando jogadores, e com o incentivo de Promotion Relegation, ele deverá se tornar mais atrativo. Vamos continuar observando para entender se precisa fazer alguma outra coisa no sistema. Mas hoje a gente acredita que ele só vai melhorar. Perfeito, Caco. Últimas perguntas são do Jockster, né, tricampeão do CBLOL, atualmente Positional Coach da NTZ. Por que permanece o sentimento entre a comunidade de que estão sacrificando 40% de um dos campeonatos regionais com uma das maiores audiências e engajamento do mundo, o CBLOL, em prol de uma liga em declínio e sem apelo para o público, que seria a LCS? Então, essa visão eu vi bastante na comunidade e é legal ter a chance de poder trabalhar ela um pouco. O que essa mudança está acontecendo especificamente com relação ao CBLOL para que o próprio CBLOL fique sustentável também, assim como dentro da LCS para a LCS no Sudeste Asiático também. Hoje o CBLOL ele ainda não é sustentável. E com o engajamento da comunidade que a gente tem e com esse novo modelo de negócio, ele tem tudo para ficar cada vez mais sustentável, mas hoje ele não é. Então, hoje, o CBLOL não consegue gerar receita para 10 times parceiros. A própria LCS, que é uma liga que mais gera receita de patrocínio do mundo, em termos das expectativas de negócio que foram geradas com os times, ela também não conseguia gerar para 10, ela já fez um movimento para 8 no passado. Então, hoje isso é uma dificuldade global, mas o CBLOL não é uma exceção desse problema de não conseguir ser sustentável para sustentar 10 times. Então, o ajuste que está acontecendo no CBLOL
É o mesmo ajuste que está acontecendo na LCS, que também de 10 times passou para 8 e agora vai passar para 6. Na nacionalidade dos jogadores da LCS e me diz se não é parte do problema de lá. Vamos dar uma olhada aqui. Quer dizer, podendo manter um como guest, mas vamos trabalhar com 6. Então, não é que o CBLOL está perdendo 40% por causa de outra. Cadê? Então, é que Canadá conta com o NA hoje e Austrália conta com o NA hoje também. Então, Canadá e Austrália não conta. 3 coreano, NA coreano. E aí, Shaepix? Pode deixar. Qual o tempo de duração? Região. O CBLOL precisa diminuir em 40% dos times, o que Para nós não planejar necessariamente aqui. da audiência, porque ele precisa ser viável para os 60% dos times que vão ficar. Ele precisa resolver o próprio problema de negócio. Ele precisa poder distribuir receita para os times que estão com a gente no nosso sistema, num volume que seja viável para os times do Brasil. Isso acontece em várias outras regiões e cada região tem essa preocupação. A gente tem que gerar uma receita, gerar um negócio viável para os times que estão jogando aqui, senão eles saem do sistema. R$1,50. Tá igual o Real Madrid, que de espanhol só tem o nome, mas nenhum espanhol. Então não é que a gente está diminuindo para que a outra região receba uma receita. A gente precisa se ajustar para que o próprio CBLOL consiga ter 6 times viáveis, continuando investindo e fazendo a gente ser grande como é. Latam precisa se ajustar para que a gente consiga ter receita para que 2 times consigam fazer Latam crescer e se permanecer no cenário. Essa que é a lógica. Então a gente precisa ajustar o CBLOL por causa do CBLOL. E essa decisão teria sido mantida se a situação fosse inversa? Como assim? Uma grande audiência mano, no NA. Ninguém tá falando dele LLA, mas ele LLA morreu, né? Quem é que vai querer ser pro player no LLA? Tem 10 vagas. 10 jogadores da região inteira do LLA vão conseguir viver de League of Legends. E o Brasil com menos equipes e uma audiência baixa? Ou aí vem o que você comentou sobre o poder da comunidade ter... Se a gente tivesse uma audiência muito mais baixa, o potencial da gente tornar o CBLOL um grande negócio para os times que aqui estão, que terão seus fãs e tudo mais, talvez fosse menor, talvez a gente tivesse um desenho menor de representatividade brasileira, porque com audiência mais baixa, a representatividade do Brasil nos esportes seria muito menor do que é. Então, na verdade, a força que a gente tem como comunidade, como audiência, ela dá um espaço de representatividade da gente nos esportes da Riot no mundo, que dão um espaço para que a gente seja uma casa de conferência com metade dos times, ou metade da conferência, né, metade dos times jogando na nossa casa. Então, essa é a importância da nossa audiência, é garantir metade do espaço da Liga Américas sendo no Brasil. E aí a gente vai ter que se preparar para seguir o caminho que a gente sempre teve que seguir, que é excelência competitiva, desenvolvimento e tal. E esse momento a gente coloca todas as garantias que a gente precisa ter para a gente acelerar esse desenvolvimento. É a vaga garantida, política de residência, cross entre região antes de play-in. Então, o bootcamp é um plus, não haverá antes semanas de jogo. Então, é um reset da gente para voltar para uma linha de crescimento. Mas, de novo, sendo viável para os times que aqui estão, que construíram com a gente esse crescimento de audiência. Se a gente fosse muito menor, a gente vê que a representatividade de outras regiões, e lá no Sudeste Asiático é bem mais pulverizado, ela é muito menor. Perfeito, Caco. Mais 2 perguntas do Joxer rapidamente. Existe algum plano para recompensar todos os profissionais que inevitavelmente perderão seus empregos com essa mudança entre pro players, equipes de comissão técnica, staff de bastidores e tudo mais? Diretamente, compensação financeira não. Existe um plano de discussão financeira com os times, que a gente espera que isso, nos seus tratamentos de contrato, aconteça da forma tão justa e correta como a gente pretende fazer com os times também. Mas em termos de jogadores, de novo, a gente ainda está detalhando algumas coisas da política de residência e tudo mais. Mas a ideia da gente abrir essa política de residência mais flexível dentro das Américas é que a gente consiga também dar uma oportunidade, que seja nos times de Latam, ou nos times de NA, ou Academies, o que seja, para que os jogadores também do Brasil possam encontrar outros lugares sem concorrer com importes. Então, a gente também está tentando buscar esse outro tipo de espaço para os jogadores brasileiros, para que eles não fiquem fora do cenário. E por último, né, também pergunta do Joxter, existe alguma chance de mudar o formato anunciado e integrar todos os times que estão no CBLOL atualmente nesse novo modelo, adicionando, por exemplo, um time da LLN e um convidado? Esse formato que vocês anunciaram é final? Esse formato suporta o nosso objetivo agora, que é ter uma quantidade de times viável para gerar um aumento de receita que a gente consegue entregar para os times, para que eles tenham negócios viáveis.
Se a gente aumenta a quantidade de times e a gente sai, por exemplo, dos 10 do CBLOL mais 2 ou algo mais, a gente, na verdade, dilui isso mais ainda. Então, eu vou acabar gerando menos receita. E aí eu não consigo atingir o objetivo de gerar um negócio viável. E aí a gente não resolve a situação que a gente está agora, que é gerar um futuro que gere capacidade de investimento nesses times. Então, não é um cenário que a gente está considerando. A gente precisa, na verdade, trabalhar em concentrar a receita em um pouco menos de time para que eles tenham negócios viáveis e continuem crescendo. Perfeito, Caco. Essas foram, então, as perguntas dos nossos convidados e também o fim da entrevista, né? Gostaria de, cara, agradecer você pela sua disponibilidade, né? Você, a Riot e a equipe de assessoria pela disponibilidade. E fica também para você, acho que pessoalmente, uma última mensagem, se você quiser dar para o público nessa entrevista. Cara, queria, assim, de novo, eu reconheço que a gente não fez essa comunicação da forma correta, então reconheço e entendo os sentimentos de frustração, de confusão, de não entendimento da comunidade, de raiva. Eu também sou um fã do CBLOL e adoraria ter mexido e ter tido menos impacto no CBLOL, como todos vocês, e queria que todo mundo continuasse mandando perguntas e tudo. A gente quer poder responder todos esses pontos. E um principal ponto que eu queria deixar é o seguinte: toda essa criação de comunidade, toda essa criação do CBLOL que foi feita nesses anos e que é absolutamente um motivo de orgulho e impacto na Riot, como no mundo inteiro, ela fez a gente ser, no Brasil, metade da Liga das Américas. Entendeu? A casa da Conferência Sul ser o CBLOL, a grande maioria dos times ser do CBLOL, os eventos passarem pelo Brasil, Silg mandou R$3. as conferências de vlog da Cade, por favor. Cara, o que eu sinto aqui, o que ele tá falando é que literalmente, se não fosse os números, a gente ia de Valorant. Passarem também, jogar tanto em NA como no Brasil, tudo em pé de igualdade, isso veio pelo que foi construído. Não é que muito pelo contrário, que não levou a nada. Levou a isso, ao Brasil ser tão importante quanto outras regiões, como a América do Norte, para ser em par de igualdade a outra metade da Liga das Américas. Então, a experiência do nosso público na arena, olhando para os jogadores, olhando para os times, torcendo, indo a eventos e tendo a transmissão com os nossos casters em português e tudo mais, isso não muda. Essa experiência de CBLOL é o que a gente quer levar para as Américas inteiras. E a gente quer também criar uns mecanismos para que a gente vá mais para MSI, vá mais para o Worlds, e a gente continua aquela curva de crescimento que a gente merece ter. Então, esse é o movimento que a gente queria fazer. Ele vem de um cenário global, de um ajuste das ligas todas, mas a representatividade do CBLOL é tão forte que eu queria deixar muito claro que, para a gente, foi fundamental para desenhar isso, um desenho completamente diferente do que a gente tem no mundo, onde o Brasil ele é metade da Liga das Américas em pé de igualdade com a América do Norte. A gente tem isso também. Então, é difícil, é diferente. A gente vai estar aqui para apresentar como funciona. Tem várias outras coisas muito mais interessantes para o ano que vem. A gente vai trazer um pouco mais para frente, mas está aberta a porta de conversa, a porta de comunicação. A gente vai ser mais claro, mais transparente daqui para frente. E é isso. Não, eu senti transparência também nele se posicionando, pelo que pareça. Perfeito, então agradecer novamente o Caco e falar para vocês compartilharem, né, essa mensagem, essa entrevista, para que atinja, né, toda a comunidade de League of Legends. Agradecer vocês pela visualização e também falar que para mais conteúdos, né, sobre todas essas mudanças do competitivo. No Mais Esportes, guys. Pô, eu senti, esse último dele, eu senti um pouco de honestidade, velho. Que seria muito pior. Vocês estão pesando no mensageiro? Eu também acho, cara. Tops mandou R$5. O Caco nesse momento. Tô com medo de abrir esse Anônimo link. mandou R$5. Então, se tem menos time é pra enxugar a receita. Se ainda der prejuízo, podem enxugar ainda mais? Então, se tem menos time pra enxugar receita, se ainda der prejuízo... Sim. No final do campeonato, a gente vai ter 2 times. E aí, escolha seu lado. Eles jogam a fase regular entre eles, os playoffs entre eles. E aí o vencedor vai pra fora. Que doideira. Eterno Pain contra Loud. Talvez os últimos anos eles estavam só tentando nos mandar um recado. E a gente não ouviu. Doideira. Obrigado, Leon Budget. Grande entrevista.